10. A mulher que esperou 45 anos. É característica do chinês moderno ter uma família sem sentimentos ou sentimentos sem uma família. As condições de vida obrigam os jovens a fazer do emprego e da habitação os principais pré-requisitos para o casamento. Seus pais, que viveram a turbulência das mudanças políticas, fizeram da segurança e da estabilidade os alicerces sobre os quais uma família deve ser construída. Para ambas as gerações, as providências práticas sempre vieram em primeiro lugar, e qualquer sentimento familiar que pudesse existir desenvolveu-se posteriormente. O que muitas mulheres buscam e desejam é uma família que se baseie em sentimentos. É por isso que se lê sobre tantos casos de amor trágicos na história da China, romances que não deram flor nem fruto. Em 1994, meu pai compareceu à celebração do 83º aniversário da Universidade de Tsinghua, uma das melhores da China. Na volta, contou do reencontro de um casal de ex-colegas de turma, Jinji e Guda, que tinham sido apaixonados um pelo outro quando eram estudantes. Depois de formados, foram enviados para regiões diferentes da China, para atender às necessidades da Revolução, e perderam o contato durante os 10 anos que durou o pesadelo da Revolução Cultural, que impedia qualquer comunicação. A mulher, Jinji, esperou e procurou o amado durante 45 anos. O reencontro na universidade foi a primeira vez em que se reviram, mas Jinji não pôde se atirar nos braços do amado. A esposa estava ao lado dele. Jinji forçou-se a sorrir, trocou apertos de mãos e cumprimentou com toda cortesia, mas foi óbvio que ficou profundamente abalada, pois deixou cedo a reunião. Os colegas que presenciaram a cena dolorosa ficaram de olhos vermelhos de emoção. Jinji e Guda tinham sido a grande história de amor de sua classe. Todo mundo sabia que se amaram profundamente durante os 4 anos de universidade. Lembravam de como Guda fora buscar piuhitos cristalizados no meio de uma tempestade de neve em Pequim e das 10 noites que ela passará em claro, cuidando de Guda quando ele tiver a pneumonia. Meu pai estava melancólico ao contar isso, e suspirou pensando no destino e na passagem do tempo. Perguntei se Jinji tinha casado. Ele respondeu que não, que ela nunca deixará de esperar o namorado. Alguns ex-colegas comentaram que era tolice permanecer assim obcecada com o amor do passado e quiseram saber como ela pudera alimentar tal esperança durante os anos de violência e turbulência política. Diante da incredulidade deles, ela se limitara a sorrir e a fazer silêncio. Eu disse a meu pai que ela me fazia pensar num lírio d'água, erguendo-se puro do charco. Ouvindo isso, minha mãe, que acompanhava a conversa, observou que o lírio de água murcha muito mais depressa do que as outras flores quando se quebra. Tive muita vontade de saber se Jinji tinha se quebrado. Encontrei o endereço da unidade de trabalho dela na lista de colegas da universidade de meu pai, mas não havia número de telefone nem endereço particular. A unidade de trabalho era uma fábrica militar de projetos experimentais no alto das montanhas, onde as condições de vida eram básicas e para onde era difícil arrumar transporte. Fiz uma chamada interurbana para a fábrica e fui informada de que ela ainda não tinha voltado de Pequim. Pediram-me que confirmasse se ela já tinha viajado. Concordei em fazer isso e pedi à fábrica que também mandasse alguém para procurá-la. Nas semanas seguintes, perguntei a alguns amigos de universidade de Jinji se ela tinha entrado em contato com eles, com outros amigos ou com parentes, mas não encontrei vestígio dela. A unidade de trabalho me telefonou para dizer que ela ligara de Pequim solicitando uma licença, mas que não tornará a telefonar para saber se a licença fora concedida. Imaginei se ela estaria com o velho amor, Guda, mas quando lhe telefonei, numa fábrica militar em larga escala em Jiangxi, no sudoeste da China, ele só conseguiu perguntar: o que foi que aconteceu? Onde é que ela está? Durante várias semanas, Jinji se tornou o único tema de conversa nos meus telefonemas para minha família. Estávamos todos extremamente preocupados, mas não havia nada que pudéssemos fazer. Ela estava perdida em algum lugar na China. Uma noite recebi uma ligação de uma ouvinte que se identificou como funcionária de um hotel junto ao Lago Taiyu, em Wuxi. Falou de uma hóspede muito estranha que nunca saía do quarto e não deixava a camareira entrar para limpar o aposento. O pessoal do hotel só sabia que ela ainda estava viva porque ela atendia o telefone. A funcionária estava aflita e esperava que eu pudesse ajudar a hóspede estranha. Depois do programa, liguei para o hotel e pedi à telefonista que me transferisse para o quarto da reclusa. Ela atendeu prontamente, mas era óbvio que não estava disposta a falar. Perguntou como eu tinha descoberto a seu respeito. Quando respondi que havia muita gente no hotel preocupada com ela, pediu-me que agradecesse em seu nome.
Admirei-me muito de que ela pedisse a alguém que estava tão longe que agradecesse a pessoas que estavam ali a seu lado. Na minha experiência, evitar contato pessoal dessa maneira era sinal de perda de fé na vida. Ela disse que nunca tinha ouvido o meu programa e não pretendia ouvir. Nossa primeira conversa foi breve, mas passei a lhe telefonar todas as noites, depois do programa, pensando nos telefonemas como uma linha de salvação. Depois de várias conversas, um leve tom de aceitação começou a se insinuar na voz dela, que agora me fazia uma ou outra pergunta a meu respeito, em vez de só responder friamente às minhas perguntas. 2 semanas mais tarde, ela não atendeu quando liguei. Alarmada, telefonei imediatamente para os funcionários do hotel, pedi que fossem bater na porta do quarto, e fiquei aliviada quando me disseram que ela respondeu lá de dentro. Nos dias que se seguiram, ela não atendeu quando liguei, mas continuei com a rotina diária para demonstrar a minha preocupação. Por acaso, não muito tempo depois disso, fui enviada para fazer uma reportagem em Wuxi. Embora o assunto da reportagem fosse a vida dos guardas de trânsito da localidade, eu podia aproveitar a oportunidade para visitar a mulher que se excluíra do mundo. Informei o diretor da rádio de que partiria assim que terminasse o meu programa. Ele ficou intrigado. Você está maluca? Se viajar a 1 hora dessas, vai chegar a Wuxi ainda de madrugada e não vai haver ninguém para recebê-la. A experiência me ensinara a manter as explicações a um mínimo. O motorista que me designaram odiava dirigir no meio do tráfego pesado do dia, e ficou muito contente quando lhe pedi que me levasse até o hotel junto ao Lago Taiyu durante a noite. Chegamos lá às 4 horas da manhã, encontrando as recepcionistas tontas de sono e indolentes. O motorista, impaciente por natureza, pôs-se a falar alto e com insistência. Com licença, acordem, por favor. Esta é Shinhan. Ela veio direto depois de terminar o programa da meia-noite e tem que começar uma reportagem às 8 da manhã. Podem apressar as formalidades, por favor. O que, Shinhan? Shinhan que apresenta palavras na brisa noturna. Eu estava ouvindo o programa dela ainda há poucas horas. Isso mesmo, é ela. E está cansada. Quer fazer o favor de nos atender? Você é mesmo Shinhan? Sim, sim. Eu vi a sua foto no jornal. Que maravilha conhecê-la pessoalmente. Ah, vou chamar os meus colegas, disse a recepcionista, fazendo menção de sair correndo. Não se preocupe, disse eu, detendo-a. Eu vou passar alguns dias aqui. Não perturbe o sono dos seus colegas. E eu estou mesmo muito cansada. Ah, desculpe, vou já abrir um quarto com vista para o lago. E, virando-se para o motorista, você terá o mesmo tratamento, não se preocupe que não será ignorado. Obrigado por não ter se ofendido, disse ele. Não tem importância. Você tem a língua afiada, mas o seu coração é mole. E em todo caso, comigo entra tudo por um ouvido e sai pelo outro. Enquanto a recepcionista me acompanhava até o quarto, perguntei se sabia sobre a mulher esquisita que estava hospedada no hotel. Ouvi dizer que há uma senhora no prédio 4 que é bem estranha, respondeu. Parece que já está aqui há várias semanas, mas não tenho certeza. Eu pergunto ao chefe da equipe amanhã, na mudança de turno, quando temos a reunião regular de funcionários. Obrigada, e desculpe por lhe dar tanto trabalho. Ah, não. Você é que tem muito trabalho com tantas ouvintes, mas quantas de nós podem lhe agradecer pessoalmente? Os chineses dizem que é preciso temer as mãos dos homens e as palavras das mulheres, mas parece que eu estava lidando com o lado mais delicado da língua daquela mulher. No quarto, resolvi não dormir imediatamente, mas tomar um banho e planejar as entrevistas do dia seguinte. Tinha acabado de me despir, quando o telefone tocou. Alô, é Shinhan? Eu sou a telefonista de plantão. A recepcionista do prédio central me disse que você acabou de chegar. Desculpe incomodar, mas eu soube que você quis informações sobre uma hóspede. Ela me telefonou hoje, pouco depois do fim do seu programa, para saber se eu tinha ouvido. Eu disse que sim e perguntei se ela precisava de alguma coisa, mas ela desligou. Eu posso ver o quarto dela daqui. Estou no turno da noite nesta semana e vejo que ela passa a noite toda sentada à janela, olhando para o lago. Talvez ela durma durante o dia. Desculpe, posso interromper um instante? Você está vendo a hóspede agora?
Ela continua olhando para o lago? Eu estou olhando. Sim, ela está lá. Dá para vê-la nitidamente. Parece que ela nunca fecha as cortinas. Muito obrigada. Qual é o número do quarto dela? Ela está no quarto 4209, segundo andar do prédio 4. Obrigada, telefonista. Posso fazer alguma coisa por você? Não, nada. Bom, você me daria o seu autógrafo? Claro. Talvez eu tenha tempo de visitá-la amanhã. Está bem? É mesmo? Seria ótimo. Até logo. Até logo. Enquanto falava, eu me vestia de novo, tendo decidido ver a hóspede imediatamente, pois o tempo era precioso. Parada diante da porta do quarto dela, de repente hesitei alguns minutos, mas bati e chamei: Olá, eu sou Shinra. Eu vim visitá-la. Abra a porta, por favor. Não houve resposta e a porta permaneceu firmemente fechada. Não tornei a bater nem a falar, mas continuei ali, certa de que ela me ouvirá no silêncio do amanhecer. Tinha certeza de que ela estava logo atrás da porta e que sentíamos a presença uma da outra. Uns 10 minutos depois, ouvi a voz dela. Shinra, você ainda está aí? Estou. Estou esperando que você abra, respondi, baixo mas com firmeza. A porta se abriu devagar e uma mulher de ar exausto e ansioso me fez sinal para entrar. O quarto estava limpo e arrumado, e o único indício de que estava ocupado era uma mala grande junto da parede. Fiquei aliviada de ver uns pacotes de macarrão instantâneo, pelo menos ela não estava jejuando. Sentei perto dela, mas permaneci em silêncio, pensando que qualquer coisa que eu dissesse só toparia com resistência. Ia esperar que ela falasse, mas até que estivesse pronta a fazer isso eu tentaria criar uma atmosfera de confiança. Ficamos ali sentadas, ouvindo o leve marulho da água, e me pus a devanear sobre o lago e seus arredores. Taiyu é o terceiro maior lago de água doce da China, e fica ao sul da província de Jiangsu e ao norte da província de Zhejiang. É um lugar famoso pela beleza no delta do Yangtze. Ao seu redor há jardins bem cuidados, com muitas lagoas e riachos. Taiyu também é conhecido pelo chá da fonte de Bilu. Diz a lenda que uma bela garota chamada Bilu regou um arbusto com o próprio sangue e, com as suas folhas tenras, fez um chá para o amado que estava perigosamente doente. Fez isso dia após dia, até que o jovem recuperou a saúde, mas então foi Bilu que adoeceu e morreu. Pensei nisso e em outras histórias de amor trágicas, ouvindo o marulho suave e sentada em silêncio ao lado da mulher. Embora as lâmpadas ainda estivessem acesas, já não se distinguia a claridade delas ao raiar do dia. A luz do amanhecer havia gradualmente introduzido um novo aspecto no nosso silêncio. O telefone rompeu a nossa comunhão. A ligação era para mim. Eram 6:45 e o motorista tinha que me levar a Wuxi para um encontro com o departamento de propaganda da Guarda de Trânsito às 8:30. Despedi-me da mulher com um aperto de mão, mas limitei-me a dizer: coma um pouco mais, por favor, e descanse um pouco. Na estrada para Wuxi, adormeci no assento traseiro do carro. O atencioso motorista não me acordou quando chegamos ao nosso destino. Estacionou o carro e foi ele mesmo procurar as pessoas do departamento de propaganda da Guarda de Trânsito. Ninguém tinha chegado ao escritório ainda, de modo que pude dormir mais uma hora inteira. Quando acordei, vi as pessoas que eu devia encontrar paradas ao lado do carro e conversando à minha espera. Fiquei embaraçada e sem nenhuma explicação a dar. Um dos guardas me provocou: Shinra, se você dormir em todo lugar aonde for, vai engordar. O dia transcorreu no ritmo agitado do jornalismo. Recolhi material em vários lugares e discuti o conteúdo da reportagem que estava fazendo. Felizmente passei um bom tempo dentro do carro e pude tirar várias sonecas. Quando voltei para o hotel, à noite, encontrei em cima da minha cama uma lista de todos os empregados que queriam um autógrafo meu. Coloquei-a de lado, tomei um banho e fui visitar a mulher no quarto 4209. Ainda que ela não quisesse falar, achei que sentar com ela seria de alguma ajuda. Devia estar parada atrás da porta, esperando por mim, pois abriu assim que parei diante da porta. Sorriu com algum esforço, mas manteve-se em silêncio. Mais uma vez sentamos à janela, olhando para o lago ao luar. A superfície da água estava calma, e fizemos companhia uma à outra na paz daquela atmosfera.
Ao amanhecer, fiz sinal dando a entender que tinha que ir trabalhar e ela me apertou a mão, com fraqueza mas muita emoção. Voltei para meu quarto, dei uma olhada rápida em algumas anotações que tinha trazido comigo e escrevi um bilhete de agradecimento à telefonista. Eu tinha adquirido o hábito de ter sempre comigo cartões para dar autógrafos a ouvintes entusiastas que viessem a encontrar por acaso. Assinei alguns deles para os empregados do hotel e deixei-os com a atendente do meu andar. A minha breve viagem a trabalho assumiu um padrão. Eu fazia as entrevistas em Wuxi durante o dia e passava as noites sentada em silêncio com a mulher, olhando para o lago Taiyu. A cada dia nosso silêncio parecia se tornar mais profundo e carregado de emoção. Na última noite, disse à mulher que ia embora no dia seguinte, mas que telefonaria. Ela não respondeu nada, mas sorriu, abatida, e me deu um leve aperto de mão. Deu-me uma foto que tinha sido rasgada ao meio e que parecia dela, tirada quando era estudante, nos anos 40. A garota que se via irradiava juventude e felicidade. No verso da foto havia uma parte de uma frase, em tinta desbotada: água não pode. Outra frase, em tinta mais forte, parecia mais recente: as mulheres são como a água, os homens, como as montanhas. Imaginei que a pessoa na metade da foto que faltava era a causa do sofrimento da mulher. Deixei o hotel junto ao lago Taiyu, mas não tive a sensação de haver partido. De volta a Nanquim, fui direto visitar meus pais para lhes dar as especialidades de Wuxi que tinha trazido para eles, estatuetas de argila e costeletas. O motorista, ao abrir a porta do carro para mim, disse: Shinhan, se você fizer outra viagem como esta, não venha me procurar. Morri de tédio no carro. Você só queria dormir e não tive ninguém com quem conversar. Já era tarde quando cheguei, e meus pais tinham ido dormir. Resolvi me enfiar no quarto de hóspedes e deixar para vê-los de manhã. Do outro quarto, minha mãe perguntou: correu tudo bem? E os sonoros roncos do meu pai me informaram que, com eles, estava tudo bem. Logo ao amanhecer do dia seguinte, meu pai, que se levantava muito cedo, me despertou com um dos seus incontroláveis acessos de espirros. Fazia isso toda manhã. Certa vez contei 24 espirros seguidos. Sonolenta e exausta, voltei a adormecer, mas logo tornei a acordar com meu pai batendo na porta e chamando: levante, rápido, é urgente. O que foi? O que aconteceu? Eu estava confusa, pois a casa dos meus pais aposentados costumava ser muito tranquila. Meu pai estava diante da porta, segurando a foto rasgada que eu tinha deixado na mesa da sala de estar. Perguntou, agitado: onde foi que você achou esta foto? É ela. O quê? De quem você está falando? Esta é Jinji, aquela minha colega de turma. A que esperou o namorado durante 45 anos. Não continha impaciência diante da minha lentidão. É mesmo? Tem certeza de que é ela? Será que a idade não está afetando os seus olhos? Faz 45 anos e essa foto é velha. Eu mal conseguia acreditar nele. Eu não poderia me enganar. Ela era a garota mais bonita da classe. Todos os rapazes gostavam dela e havia muitos atrás dela. Até você. Xiu, fale baixo. Se a sua mãe ouvir, vai ficar com ideias ainda mais estranhas na cabeça. Para dizer a verdade, eu gostei de Jinji, mas não fazia parte da turma dela, disse ele, acanhado. Não fazia parte da turma dela? Impossível. Você está sempre se gabando do sucesso que fazia quando era moço, provoquei, já preparando as malas de novo. Por que você vai embora tão cedo? Perguntou meu pai. Vou voltar para Wuxi agora mesmo. Fiz tanto esforço para encontrar Jinji e agora a encontrei por acaso. Se eu soubesse disso, não teria acordado você, replicou meu pai, pesaroso. Um dos diretores da emissora morava perto dos meus pais. Corri à casa dele e pedi uma licença de emergência. Menti que tínhamos uma parente de visita e que eu precisava de alguns dias para mostrar a cidade a ela. Odeio mentir porque acredito que a mentira encurta a vida, mas estava com mais medo ainda de que o diretor soubesse a verdade. Depois de obter a permissão, liguei para a apresentadora substituta do meu programa e pedi que continuasse me substituindo por mais alguns dias. Perdi o trem do meio-dia para Wuxi e tive que esperar pelo da noite, com a cabeça girando de perguntas sobre Jinji e ardendo de impaciência. O tempo parecia rastejar.
Na hora em que o meu programa estava começando, 10 horas ou perto disso, cheguei ao hotel do Lago Taiyu. A recepcionista me reconheceu. Ah, você não foi embora, então? Não, não fui, respondi, sem querer perder tempo com explicações. Diante da porta do quarto 4209, as perguntas que se acumulavam na minha cabeça sumiram de repente e hesitei de novo. Levantei e baixei a mão 2 vezes, antes de bater. Jinji, sou eu, Shinhan. Eu tinha vontade de chorar. Tinha passado tantas noites sentada ao lado dela, sem saber de nada. Imaginei-a sentada durante 45 anos e o meu peito se contraiu. Antes que eu pudesse me recompor, a porta se abriu. Ela surgiu, atônita, e perguntou: você não tinha ido embora? E como é que sabe o meu nome? Levei-a para sentar junto à janela, mas desta vez não fiquei calada e repeti o que meu pai me havia contado. Jinji ouviu chorando, sem fazer esforço para enxugar as lágrimas. As perguntas que eu queria fazer me sufocavam, mas só consegui dizer: você está pensando em Guda? Nisso ela desmaiou. Fiquei assustada e liguei para a telefonista pedindo uma ambulância. A telefonista hesitou. Shinhan, é de madrugada. As pessoas não distinguem entre o dia e a noite quando estão morrendo. Você suportaria ver uma mulher morrer na sua frente? Perguntei, agitada. Está bem, não se preocupe. Vou chamar agora mesmo. A telefonista foi muito eficiente. Não passou muito tempo para que eu ouvisse alguém gritando no prédio: onde está Shinhan? Respondi, rápido: estou aqui. O motorista da ambulância, quando me viu, admirou-se. Você é Shinhan, mas não há nada de errado com você. Eu estou ótima. Confusa, imaginei que a telefonista tivesse se valido da minha suposta fama junto ao público para chamar a ambulância. Acompanhei Jinji ao hospital militar. Não deixaram que eu estivesse presente enquanto a examinavam, e só pude olhar por uma janela minúscula na porta. Ela estava lá deitada, na brancura do quarto, e eu, pensando no pior, fui ficando cada vez mais ansiosa. Não conseguia parar de pedir, em lágrimas: ah, Jinji, acorde. Um médico me deu um tapinha no ombro. Não se preocupe, Shinhan, ela está bem. Só está fraca. Parece que sofreu um grande desgosto, mas os testes das funções vitais não revelam nada de grave. Isso é muito bom para a idade dela. Com uma dieta mais nutritiva, ela vai ficar ótima. Ouvindo o diagnóstico, comecei a me acalmar, embora ainda sentisse intensamente a angústia de Jinji. Murmurei para o médico: ela deve ter sofrido muito. Não sei como atravessou mais de 15.000 noites. O médico me deixou descansar na sala do pessoal de plantão. Ainda com a cabeça girando, mas exausta, peguei no sono. Sonhei com mulheres chorando e se debatendo, e acordei sem me sentir descansada. No dia seguinte fui ver Jinji 4 ou 5 vezes, mas encontrei-a sempre dormindo. O médico disse que ela dormiria por vários dias, porque estava prostrada. Reservei uma cama no dormitório da pensão do hospital. Estava sem dinheiro suficiente para um quarto particular, e além disso praticamente não usei a cama. Não querendo que Jinji ficasse sozinha, passava a noite toda ao lado de sua cama e descansava um pouco durante o dia. Ela esteve inconsciente durante vários dias, e um leve tremor nas pálpebras era seu único movimento. Ao anoitecer do 5º dia, finalmente despertou. Pareceu não entender onde se encontrava e começou a se esforçar para falar. Pus um dedo sobre seus lábios e contei-lhe baixinho o que havia acontecido. Ela ouviu, estendeu a mão para segurar a minha, em gratidão, e conseguiu proferir as primeiras palavras: o seu pai vai bem. Rompera-se a represa, e o relato de Jinji irrompeu sobre a brancura dos travesseiros do hospital. Foi com voz firme que me contou a sua história naquela noite. Em 1946, Jinji foi aprovada no exame de admissão da Universidade de Kingua. Logo no primeiro dia na faculdade viu Guda, que não se distinguia dos outros pela aparência nem pelas realizações. Naquele dia, em silêncio, ajudava os outros com a bagagem e parecia um carregador da universidade. Jinji e Guda foram postos na mesma sala, onde muitos rapazes começaram a cortejá-la por causa da sua beleza e meiguice. Diferentemente deles,
Guda costumava sentar sozinho num canto da sala, ou ler nos jardins da universidade. Jinji não prestava muita atenção nele, só reparou que ele lia muito. Era uma garota alegre, e costumava sugerir atividades de que os colegas gostavam de participar. Num dia claro de inverno, depois de uma nevasca pesada, os estudantes saíram para fazer um boneco de neve. Jinji sugeriu que modelassem 2 bonecos de neve e que usassem piuhitos cristalizados para compor o nariz. Homens e mulheres se dividiriam em 2 grupos, e cada um deles, de olhos vendados, beijaria os bonecos de neve. Quem tivesse sorte comeria um piurito, os outros morderiam a neve. Na época, transporte público e bicicletas não eram comuns. O único jeito de encontrar piuhitos cristalizados para brincadeira seria andar várias horas na neve até o centro de Pequim, então conhecida como Peiping. Os estudantes homens, que normalmente competiam pela atenção de Jinji, não se ofereceram para fazer isso, e vários voltaram de mansinho para o dormitório. Jinji ficou desapontada, mas não insistiu. No dia seguinte outra nevasca cobriu tudo com uma densa camada de neve e a maioria dos estudantes passou o dia na sala de aula, lendo. Mais ou menos na metade do período noturno de estudo, um homem coberto de gelo entrou na sala iluminada pela luz fraca das lâmpadas. Aproximou-se de Jinji, com algum esforço, tirou do bolso 2 bastões de piuhitos cristalizados de Peiping, ambos congelados. Antes que alguém conseguisse identificá-lo, o homem coberto de gelo se virou e saiu da sala. Jinji, atonita, tinha reconhecido Guda. Enquanto os colegas falavam animados sobre bonecos de neve e o jogo no dia seguinte, a jovem olhava os piuhitos cristalizados e a neve caindo lá fora, e imaginava Guda caminhar no frio. Guda não participou da brincadeira no dia seguinte. Seus colegas de dormitório disseram que ele dormia como um morto, como se tivesse tomado uma poção mágica. Jinji ficou preocupada. Achou que estivesse doente de exaustão. Mas no período de estudo daquela noite, sentiu-se aliviada de vê-lo chegar e sentar no seu canto para ler como de costume. Ao terminar de estudar, parou diante dele e agradeceu. Guda sorriu timidamente e disse: "Não foi nada. Eu sou um homem." A resposta simples de Guda tocou Jinji. Era a primeira vez que sentia a força e a solidez masculinas. Começou a se sentir como a heroína de um livro e os pensamentos não a deixavam dormir à noite. Passou a observar Guda com atenção. A natureza taciturna dele lhe provocava todo tipo de conjectura, e ela pensava o tempo todo no seu comportamento. Com exceção do momento em que lhe trouxera os piuhitos cristalizados, parecia indiferente a ela, num grande contraste com a atitude dos outros rapazes, que a perseguiam. Começou a esperar que ele lhe desse alguma atenção e se pôs a encontrar pretextos para puxar conversa. Ele respondia impassivelmente, sem demonstrar nenhuma atenção especial na fala ou na atitude. Essa reserva, longe de contrariá-la, simplesmente aumentou sua expectativa. A simpatia de Jinji por Guda exasperava muitos dos seus pretendentes. Faziam pouco do retraimento de Guda, chamando-o de sapo que sonhava em beijar a princesa e acusando-o de brincar com os sentimentos de Jinji. Não faziam esses comentários na presença de Jinji, mas uma colega, um dia, repetiu-os para ela, dizendo que Guda devia mesmo ser feito de madeira e que só replicava: "As pessoas envolvidas sabem o que é verdade e o que é falso." Jinji admirava a calma de Guda diante das zombarias dos colegas, achando que fazia parte das qualidades de um homem de verdade. Mas nem por isso deixava de se aborrecer com o fato de Guda permanecer assim indiferente por tanto tempo. Pouco antes dos exames de final de trimestre, Guda faltou às aulas 2 ou 3 dias seguidos. Os colegas de dormitório disseram que ele estava dormindo. Jinji não acreditou que estivesse só dormindo, mas não tinha permissão de visitá-lo no dormitório devido à estrita separação entre os sexos. No terceiro dia, porém, deixou sorrateiramente a sala enquanto os outros estavam absortos nos estudos e foi até o dormitório. Abriu a porta devagar e viu Guda adormecido. Ele estava com o rosto muito vermelho. Ao pegar delicadamente a mão dele para enfiá-la embaixo do acolchoado, notou que ardia de quente. Embora na época não se permitisse nenhum contato físico entre um homem e uma mulher que não fossem casados, tocou a cabeça e o rosto de Guda sem hesitar e constatou que também estavam quentes. Chamou-o em voz alta, mas ele não respondeu. Jinji correu de volta para a sala de aula, gritando por ajuda. Ficaram todos alarmados com seu pânico e dispararam em direções diferentes à procura de um professor ou de um médico.
Mais tarde o médico diria que Guda teve sorte ao ser encontrado em tempo. Se tivesse passado mais um dia sem assistência, teria morrido de pneumonia aguda. Não havia recursos hospitalares no campus de Kingua e o médico receitou de 10 a 20 doses de ervas medicinais, dizendo que seria melhor se algum parente pudesse cuidar dele, para lhe aplicar compressas frias e esfregar-lhe gelo nas mãos e nos pés. Guda nunca mencionara parentes nem amigos em Peiping. A casa dele ficava no sul da China, mas a linha ferroviária estava interrompida, portanto não havia como entrar em contato com a família. E de toda forma não daria tempo para que alguém viesse cuidar dele durante o período crítico. O médico, preparando-se para ir embora, viu-se num dilema. Não tinha certeza se Guda sobreviveria sob os cuidados daqueles jovens inexperientes que discutiam, agitados, a situação. Mas Jinji aproximou-se do médico e disse, baixinho, eu cuido dele. Guda é meu noivo. O subreitor, então, sendo homem generoso, providenciou para que os rapazes que dividiam o dormitório com Guda passassem para outro aposento para que Guda pudesse repousar em paz e Jinji ficasse com ele. Mas ela foi estritamente proibida de dormir no quarto. Durante mais de 10 dias Jinji pôs compressas frias na cabeça de Guda, lavou-o, alimentou-o e preparou-lhe as ervas medicinais. A luz ficava acesa a noite inteira no dormitório de Guda, e o cheiro amargo dos remédios se espalhava pelos corredores, junto com o som suave da voz de Jinji, que cantava músicas do sul da China, pensando em reanimar Guda com canções da sua região natal. Os colegas de classe, especialmente os rapazes, suspiravam pensando na delicada Jinji a cuidar incansavelmente de Guda. Sob os cuidados constantes de Jinji, Guda se recuperou. Disse o médico que ele escapou das garras da morte. O amor dos dois se solidificou, ninguém podia invejá-lo, depois dos sacrifícios que eles tinham feito. Mas algumas pessoas ainda comentavam que unir Jinji com Guda era como atirar uma flor viçosa num monte de esterco. Durante os 4 anos de universidade, Jinji e Guda ajudaram-se mutuamente nos estudos e na vida cotidiana. Cada dia que passava era uma prova do seu amor, o primeiro para ambos, e inabalável na sua força. Ideologicamente engajados, ingressaram juntos no Partido Comunista, então clandestino, sonhando com uma nova era e uma nova vida, imaginando os filhos que teriam e falando das suas bodas de ouro. A formatura deles coincidiu com a fundação de uma nova China, e o status político de ambos, finalmente revelado, rendeu-lhes um respeito inusitado na sociedade. Foram convocados separadamente para entrevistas com o exército. Tinham ambos estudado engenharia mecânica, e a nova pátria, ainda na infância, precisava do conhecimento deles para a defesa nacional. Era uma época solene. Tudo tinha um forte sentido de missão e as coisas aconteciam muito depressa. As experiências de Jinji e Guda na clandestinidade haviam ensinado que o dever os obrigava a aceitar todas as missões e a executá-las até o fim. Tudo, inclusive a separação, tinha que ser aceito incondicionalmente. Jinji foi postada numa base militar no noroeste Guda, numa unidade do exército na Manchúria. Antes de se separar, combinaram de se reencontrar nos jardins da Universidade de Kingua, onde contariam suas experiências um ao outro e depois iriam ao centro de Pequim para comer piurritos cristalizados. Pediriam permissão ao partido para se casar, iriam para a casa de Guda, junto ao lago Taiyu, no sul da China, e ali se instalariam para iniciar uma família. O combinado ficou firmemente gravado na mente de Jinji. Contrariando todas as expectativas, com o início da Guerra da Coreia no ano seguinte foram ambos confinados às suas respectivas unidades de trabalho militar. Fazia 3 anos que estavam separados quando Jinji foi temporariamente transferida para uma unidade militar especial de pesquisa e desenvolvimento, na região central do país, sem permissão de visitar amigos nem parentes. No 4º ano da separação, Guda foi transferido para uma base da Força Aérea, no leste da China. Os endereços que iam mudando na caixa de cartas de amor de Jinji eram prova de que ela e Guda eram indispensáveis às necessidades urgentes da nova China e de sua indústria militar. Nas cartas ficava patente a relutância de ambos em romper o compromisso, mas estava se tornando cada vez mais difícil combinarem um encontro. O dever ao partido levava a inúmeros adiamentos de encontros planejados e com frequência interrompia a correspondência dos dois. No caos dos movimentos políticos do final dos anos 50, Jinji foi submetida a interrogatório devido a problemas nos seus antecedentes familiares e enviada para a região rural de Shaanxi para treinamento e reforma. Naquela época, mesmo a importante tarefa de construir as defesas nacionais era considerada secundária em relação à luta de classes. Jinji perdeu toda a liberdade de movimento e de comunicação.
Quase enlouqueceu de saudade de Guda, mas os camponeses encarregados de supervisionar a sua reforma recusaram-se a ajudá-la. Não podiam desafiar as ordens do presidente Mao e permitir que ela partisse. Poderia tornar-se espiã ou ter contato com os contra-revolucionários. Mais tarde, um militante do partido sugeriu-lhe uma saída. Ela poderia mudar a situação e obter a liberdade, casando-se com um camponês. Ainda profundamente apaixonada por Guda, Jinji considerou a ideia intolerável. Passou 9 anos trabalhando no povoado em Shaanxi. O riacho da aldeia era sua linha de salvação e local não oficial de encontros, onde se trocavam mexericos sobre os moradores e notícias que chegavam de longe. Jinji via o riacho como seu único meio de comunicação com Guda quase toda noite, sentava-se ali à margem e, em silêncio, expressava a saudade que sentia dele, esperando que as águas velozes levassem seus sentimentos até o lugar onde ele estivesse. Mas o riacho não lhe trazia notícia alguma do mundo lá fora. Ao longo dos anos, os camponeses foram esquecendo aos poucos que havia alguma coisa de especial em Jinji. Ela adquiriu a aparência exata de uma camponesa típica e só havia um traço que a distinguia das outras. Era a única mulher da sua idade que ainda não se casara. No final dos anos 60, um funcionário do distrito foi à aldeia transmitir Jinji a ordem do governo para que ela se preparasse para ser transferida. A ordem era entender a revolução e aumentar a produção. Tinha começado a campanha antissoviética. Assim que regressou à sua base militar, Jinji se dispôs a fazer 2 coisas. A primeira era provar que permanecia essencialmente a mesma. Os anos de trabalho na lavoura a tinham envelhecido e mudado muito a sua aparência. De início, os colegas não a reconheceram nem acreditaram que ela ainda possuísse as antigas qualificações. Submeteram-na a testes e experiências, fizeram-na analisar problemas e descrever acontecimentos passados, até que, depois de uma semana, concluíram que sua inteligência não diminuíra. A segunda coisa, que era mais importante para Jinji pessoalmente, era retomar contato com Guda. Os colegas ficaram comovidos com a sua dedicação e puseram-se todos a investigar para ajudá-la na busca. Procuraram durante 3 meses, mas tudo o que apuraram foi que Guda tinha sido preso no início da Revolução Cultural, acusado de ser reacionário e possível agente secreto do Kuomintang. As indagações nas prisões para onde ele poderia ter sido mandado deram em respostas insatisfatórias. Guda parecia ter passado por todas elas, mas ninguém sabia dizer para onde for em seguida. Para Jinji, enquanto não houvesse notícia de Guda havia esperança, e isso dava significado à vida dela. Durante a Revolução Cultural, Jinji teve mais sorte do que a maioria dos colegas e ex-colegas de classe. Recebeu proteção especial devido às suas qualificações. Foram inúmeras as vezes em que os líderes da base militar a esconderam dos guardas vermelhos. Ela compreendia o grande risco a que os líderes se expunham e contribuiu com várias realizações científicas importantes para pagar a dívida que tinha com eles. Jinji nunca parou de procurar Guda, visitou cada cidade e aldeia onde ele poderia ter estado, e chegou a ir ao lago Taiyu, com o qual os dois tinham sonhado. Com a ajuda de amigos, passou 2 semanas viajando em torno do lago à procura dele, mas não encontrou vestígio algum ponto nos anos 80, depois de instaurada a política de reforma e abertura, as pessoas finalmente despertaram do interminável pesadelo de caos político e social e começaram a recolocar em ordem o que fora lançado em confusão. Jinji foi uma entre as inúmeras pessoas a procurar parentes ou amigos perdidos por meio de cartas, telefonemas e investigações pessoais. Era frequente os outros não se deixarem tocar pela sua obstinação. Guda era namorado de Jinji, não deles. A Revolução Cultural entorpecera os sentimentos de muita gente, que tinha aprendido a duras penas a pôr as necessidades físicas e a segurança política na frente de empatia ou emoção. Quando recebeu uma cópia da lista de pessoas que compareceriam à celebração do aniversário de Kingua em 1994, Jinji procurou ansiosa o nome de Guda, mas não o encontrou. Ao viajar para Pequim para o evento, levou consigo dezenas de cartas pedindo ajuda, para distribuir entre os antigos colegas de classe. No primeiro dia da celebração, reuniu-se gente vinda de toda a China no campus de Kingua. Os mais jovens se cumprimentavam animadamente. O tempo ainda não os mudará muito. Os mais velhos pareciam relutar. Para a maioria, foi só depois de entrar na sala designada para o seu ano e classe que conseguiram identificar velhos colegas com alguma certeza. Na confusão inicial, ninguém reconheceu Jinji, e também ela não reconheceu ninguém. Uma atendente da universidade a levou até a sala designada para o seu ano e classe. Ao entrar, Jinji viu imediatamente um homem de costas para ela, um homem que sempre lhe seria familiar,
por mais que as privações da vida o tivessem mudado. Guda Jinji ficou muito emocionada, começou a tremer, o pulso se acelerou e ela se sentiu fraca. A jovem atendente segurou-a pelo braço e perguntou, preocupada, qual era o problema, se ela tinha alguma doença cardíaca. Incapaz de falar, Jinji indicou com sinal que estava bem, ao mesmo tempo que apontava para Guda. Forçou-se a chegar perto dele, mas a emoção era tanta que mal conseguia se mover. Bem quando ia falar com ele, ouviu dizer, esta é minha mulher, Lin Zhen, minha filha mais velha, Nianhua, minha segunda filha, Jingua, e minha terceira filha, Yihua. Sim, acabamos de chegar. Jinji congelou. Guda se virou bem nesse momento e ficou paralisado ao vê-la. Arquejou, e a esposa, preocupada, perguntou o que havia de errado. Ele respondeu em voz trêmula, esta é Jinji. Jinji? Não pode ser. A esposa a conhecia de nome. Os 3 idosos, comovidos, permaneceram em silêncio por alguns momentos, controlando as próprias emoções. Com lágrimas nos olhos, a esposa finalmente contou que Guda só se casara com ela ao ser informado de que Jinji tinha morrido. Em seguida fez menção de deixar os 2 sozinhos, mas Jinji a reteve. Por favor, não se afaste. O que tivemos ficou no passado, quando éramos jovens, mas agora, no presente, vocês têm uma família completa. Por favor, não magoe essa família. Saber que Guda é feliz será um consolo muito maior para mim. Não era exatamente isso que ela sentia, mas foi sincera. A filha mais nova, ao saber quem era Jinji, disse, os ideogramas iniciais do meu nome e dos nomes das minhas irmãs formam a frase Nian Jingyi, em memória de Jinji. Meus pais dizem que é para se lembrarem da senhora. A revolução cultural transformou em caos a vida de muita gente. Por favor, procure no seu coração um meio de perdoar os meus pais. Jinji sentiu-se mais calma de repente e encontrou forças para apertar a mão da mulher de Guda. Obrigada por se lembrar de mim, disse. Obrigada por haver dado a ele uma família tão feliz. A partir de hoje serei mais feliz, porque terei uma preocupação a menos. Vamos juntos para a reunião. Todos aproveitaram a deixa de Jinji e se encaminharam para o auditório. Depois de sentarem nos lugares designados, Jinji esgueirou-se e voltou para o hotel. Queimou as cartas que levará, em que pedia ajuda para achar Guda junto com as cartas. Foram-se as esperanças longamente acalentadas e a calma momentânea. Vários dias depois, recompôs-se e telefonou para a unidade de trabalho, pedindo mais alguns dias de licença. A colega que atendeu disse que havia um telegrama para ela, mandado por um tal Gujian, pedindo que entrasse em contato o mais breve possível. Jinji entendeu que, por motivos que ignorava, Guda tinha mudado o nome para Gujian. Fora por isso que suas investigações não tinham dado em nada. Tomou um trem e viajou para o sul, para o lago Taiyu, pretendendo encontrar uma casa para morar, como aquela com que ela e Guda tinham sonhado um dia. Não teve dinheiro nem forças suficientes para fazer isso, então hospedou-se no hotel junto ao lago. Não sentia vontade de ver ninguém, e sobrevivia com macarrão instantâneo, refletindo dia e noite. Jinji tinha quase terminado a sua história. Ergueu uma mão, debilmente, e traçou um círculo no ar. 45 anos de anseio constante por ele fizeram que minhas lágrimas formassem um lago de saudade. Junto a esse lago eu esperei todos os dias, com confiança e amor. Achava que meu amado sairia do lago para me tomar nos braços. Mas, quando finalmente saiu, havia outra mulher ao seu lado. As pegadas deles perturbaram a superfície límpida do meu lago. As ondulações destruíram os reflexos do sol e da lua, e a minha esperança se foi. Para continuar vivendo, eu precisava esquecer Guda e os meus sentimentos. Tive a esperança de que o lago Taiyu me ajudasse a fazer isso, mas é difícil apagar 45 anos. Ouvi o vazio na sua voz, a angústia, o desamparo. Não havia empatia que bastasse. Eu tinha que voltar para Pampa e para o meu trabalho, mas não queria deixá-la sozinha. Telefonei para meu pai naquela noite para perguntar se ele e minha mãe podiam vir a Wuxi para fazer companhia a Jinji por alguns dias. Chegaram no dia seguinte. Minha mãe, ao se despedir de mim na porta do hospital, disse: Jinji deve ter sido realmente bonita quando era jovem. Uma semana mais tarde, meus pais retornaram a Nanquim. Meu pai me contou que, com a permissão de Jinji,
entrará em contato com a sua unidade de trabalho. Estavam à sua procura, e ao serem informados do ocorrido mandaram imediatamente alguém para cuidar dela. Meu pai disse que, sem que ela soubesse, fez pelo telefone um relato abreviado da história de Gingi ao colega. O homem ríspido com quem ele falou se pôs a chorar e disse, aos soluços, nós todos sabemos como Gingi sofreu procurando esse amor, mas ninguém é capaz de descrever a profundidade dos sentimentos dela. Meu pai descobriu por que Guda mudou de nome e contou a Gingi o que apurou. O líder dos guardas vermelhos na segunda prisão para onde Guda foi enviado tinha exatamente o mesmo nome, por isso Guda foi obrigado a adotar outro. Os guardas vermelhos mudaram-lhe o nome para Gujian em todos os documentos, sem autorização de ninguém para fazer isso. Gujian empenhou-se junto às autoridades locais para recuperar o nome antigo, mas elas se limitaram a dizer, ora, muitos erros foram cometidos durante a Revolução Cultural. Quem é que pode corrigi-los? Mais tarde alguém lhe disse que Gingi, que ele havia procurado durante anos, morrera fazia mais de 20 anos, num acidente de carro. Ele, então, decidiu deixar que o nome Guda também morresse. Para Gingi, as mulheres são como a água, e os homens, como as montanhas. A comparação era válida. Fiz a pergunta aos meus ouvintes e recebi mais de 200 respostas em uma semana. Dessas, mais de 10 vieram de colegas meus. O grande Li escreveu, os chineses precisam das mulheres para formarem uma imagem de si mesmos, como as montanhas ao se refletirem nos riachos. Mas os riachos correm das montanhas. Onde está a imagem verdadeira, então? 11. A filha do general do Kuomintang. Os temas discutidos no meu programa às vezes provocavam um debate acirrado entre os ouvintes, e para minha surpresa, com frequência eu encontrava os colegas querendo continuar o debate no dia seguinte. Na manhã depois de apresentar um programa sobre a invalidez, que havia suscitado uma grande diversidade de opiniões, vi-me no elevador com o velho Wu, o chefe da administração. Enquanto o elevador rangia e sacudia até o 16º andar, ele aproveitou a oportunidade para conversar sobre o programa da véspera. Era ouvinte regular, sempre disposto a compartilhar comigo suas ideias e opiniões. Sentia-me tocada pelo seu interesse. A política havia amortecido a tal ponto o entusiasmo pela vida na China, que era raro encontrar homens de meia idade, como o velho Wu, que ainda sentissem curiosidade pelas coisas. Também era inusitado uma pessoa que trabalhasse na mídia chinesa ver, ouvir ou ler o que fosse divulgado pelo veículo em que trabalhava. Todos sabiam que era mera propaganda do partido. Achei muito interessante o que você discutiu ontem à noite, disse o velho Wu. Todos os seus ouvintes concordaram que devemos ter compaixão e compreensão pelos inválidos. Ter compaixão é fácil, mas acho que compreender já não é tão fácil. Quantas pessoas podem se distanciar da mentalidade de quem é fisicamente capaz e compreender os deficientes nos próprios termos deles? E as experiências de quem nasceu com uma deficiência têm que ser diferenciadas das de pessoas que se tornaram inválidas ao longo da vida. Claro que... Ei, o que foi? A luz vermelha está acesa. O elevador tinha parado com um solavanco e a luz de alarme tinha acendido, mas ninguém entrou em pânico. Defeito era coisa de todo dia. Por sorte o elevador tinha parado num andar e não entre dois, de modo que o técnico, uma das pessoas mais populares no prédio, logo abriu a porta. Ao sair do elevador, o velho me disse uma última coisa, quase como se desse uma ordem. Xinhan, encontra algum tempo para conversar comigo. Não pense só nos seus ouvintes. Ouviu? Sim, ouvi, respondi alto, enquanto ele se afastava. Então você ouviu, Xinhan. Havia um supervisor de programação parado no corredor. Ouvi o quê? Eu estava falando com o diretor Wu. Pensei que você tivesse ouvido sobre a discussão que o departamento editorial teve sobre o seu programa de ontem. Sabendo como a língua dos meus colegas podia ser afiada, coloquei-me na defensiva. O que foi que discutiram? O tema? Alguma coisa que os ouvintes disseram? Alguma coisa que eu disse? Eles discutiam se é mais triste nascer deficiente ou tornar-se deficiente depois, respondeu o supervisor de programação, seguindo em frente sem olhar para trás. O departamento editorial parecia haver retomado o debate da véspera. Quando entrei na minha sala, havia 7 ou 8 pessoas numa discussão acalorada, inclusive 2 técnicos. Todos tinham opiniões firmes, alguns estavam vermelhos de entusiasmo, outros gesticulavam e batiam com lápis nas mesas.
Não quis ser arrastada para a discussão, depois de experimentar as dificuldades de lidar com a questão da invalidez com os ouvintes, que tinham me mantido no estúdio até bem depois de encerrado o programa. Eu só tinha voltado para casa às 3 da manhã. Com toda a discrição possível, apanhei as cartas que tinha vindo pegar e me apressei para fora da sala. Mas mal eu tinha chegado à porta, o velho Shen gritou: Shinhan, não vá embora. Você iniciou este incêndio, portanto deve apagá-lo. Murmurei uma desculpa. Eu volto, o chefe quer me ver por um minuto, e disparei em busca de refúgio na sala do diretor da estação. Só que o encontrei à minha espera. É falar do diabo! Exclamou. Fiquei tensa, temendo o pior. Esta é uma cópia do registro dos telefonemas que recebemos. Há um aí que pode dar uma entrevista bem interessante. Dê uma olhada e prepare algumas ideias durante a tarde, disse, peremptório. Havia uma mensagem para mim no registro. A filha de um general do Kuomintang estava num hospital para doentes mentais e me pediam que entrasse em contato com o Dr. Lee. Não havia nada que fizesse pensar numa boa história, mas eu sabia que o diretor era muito astuto. Se disse que havia alguma coisa, era provável que houvesse. Ele tinha o talento de enxergar o quadro mais amplo, de ver as questões que podiam virar notícia por trás de coisas menores. Com frequência eu achava que, num ambiente de imprensa livre, ele teria feito muito sucesso profissionalmente. Telefonei para o Dr. Lee, que foi breve. A mulher é filha de um general do Kuomintang, é deficiente mental, mas não nasceu assim. Dizem que na infância ela ganhou o primeiro prêmio num grande concurso de redação na província de Jiangsu, mas agora... Calou de repente. Desculpe, podemos conversar pessoalmente. Concordei na mesma hora e combinamos de eu ir ao hospital à 1h30 daquela tarde. Depois de uma rápida saudação, o Dr. Lee me levou para ver a mulher. Ao entrarmos no quarto branco e silencioso, um rosto pálido e sem expressão se virou na nossa direção. Shilin, está é Shinhan. Ela veio ver você, disse o Dr. Lee. O Dr. Lee voltou-se para mim. Ela não reage a praticamente nada, mas acho que devemos tratá-la com respeito assim mesmo. Ela não nasceu com deficiência mental, e entendia a fala e os sentimentos normais. Olhou para o relógio. Umas parentes de Shilin ouviram o seu programa ontem e uma delas me pediu que marcasse um encontro com você. Eu estou de plantão agora, mas espere aqui um instante, por favor. As parentes de Shilin devem chegar a qualquer momento. Eu nunca tinha estado sozinha com um deficiente mental. Tentei conversar com Shilin, que parecia me ouvir, mas não reagia. Sem muita certeza do que fazer, peguei meu bloco de anotações e comecei a desenhá-la. Ela permaneceu completamente em silêncio, sem prestar atenção ao que eu fazia. Shilin era muito bonita. Calculei que estivesse por volta dos 40 anos, mas tinha pele ao redor dos olhos clara e sem rugas. Seus traços eram regulares e bem proporcionados, e o nariz reto atraía a atenção para os seus olhos longos e estreitos, que se voltavam levemente para cima nos cantos, como se ela estivesse prestes a sorrir. Os lábios eram finos, como os das mulheres retratadas em antigas pinturas chinesas. Antes de eu terminar meu desenho, as parentes de Shilin chegaram, a tia e a prima, mãe e filha. A tia, Wang Yui, era uma mulher que falava bem e de muito boas maneiras. A prima, Wang Yu, estava na faixa dos 30 anos e trabalhava como contadora numa editora de revistas. Wang Yui contou que, na véspera, a família tinha ligado o rádio antes de ir deitar. Todos ouviam o programa todas as noites, porque os ajudava a dormir. Perguntei-me se o meu programa era enfadonho assim, e não soube se devia me aborrecer ou achar graça. A filha de Wang Yui notou a expressão ambígua no meu rosto e deu um cutucão na mãe, mas esta a ignorou. E continuou. Ficaram todos muito incomodados com os ouvintes que achavam que era muito mais trágico nascer com deficiência mental do que tornar-se deficiente no curso da vida. A família discordava totalmente disso e sentirá uma grande animosidade em relação a esses ouvintes, a quem consideraram completamente errados. Wang Yui falava acaloradamente. Será que as pessoas podiam esquecer a dor de perder algo que tiveram um dia? Claro que ter tido conhecimento e entendimento um dia e perdê-los irrevogavelmente era mais trágico do que nunca tê-los tido. Segundo Wang Yui, a família ficou tão perturbada com a questão que ninguém conseguiu dormir. Shilin era filha de um general do Kuomintang, a mais nova da família. Ao contrário das duas irmãs e do irmão mais velhos,
cresceu protegida e mimada. Quando a Guerra Civil irrompeu na China, em 1945, o pai foi promovido a general no exército de Chiang Kai-shek. O Kuomintang havia perdido o apoio dos camponeses, o que fora uma catástrofe, pois os camponeses constituíam mais de 98% da população. Embora a Grã-Bretanha e os Estados Unidos fornecessem armas para Chiang Kai-shek, a situação logo se deteriorou. Seu exército, composto de vários milhões de soldados, foi rapidamente expulso para Taiwan pelos comunistas. Enquanto o Kuomintang fugia para o leste, muitos de seus líderes não conseguiram providenciar para que suas famílias escapassem a tempo. A família de Schilling foi uma dessas. Na primavera de 1949, Schilling estava com 7 anos e fazia 2 anos que morava com a avó, em Peiping. Preparava-se para voltar para a casa dos pais em Nanquim, onde deveria ir à escola. A mãe escrevera dizendo que o marido ia viajar com o batalhão, por isso ela tinha que ficar em Nanquim para cuidar dos outros filhos e não podia ir buscar Schilling em Peiping. A avó era fraca, não tinha boa saúde e não poderia fazer a viagem. Combinou-se, então, que a tia de Schilling, a jovem Wang Yui, levaria a menina de volta para Nanquim. Aquela foi a época das batalhas entre o Kuomintang e os comunistas que se revelariam decisivas. Quando Wang Yui e Schilling chegaram à margem do rio Yangtze, o serviço de balsas, o único meio de transporte entre o norte e o sul, estava parcialmente suspenso. Havia pilhas de mercadorias dos dois lados do rio. Enquanto esperavam, souberam que haveria uma batalha em Nanquim. O Exército de Libertação Popular estava prestes a atravessar o rio. Mas não havia o que fazer, a não ser seguir viagem para a cidade. Ao chegarem lá, em meio a uma grande multidão, viram uma bandeira vermelha pendendo da casa de Schilling. Um grupo de soldados do Exército de Libertação Popular tinha ocupado a habitação. Wang Yui não parou na casa. Levando Schilling consigo, foi perguntar nas lojas e casas de chá das proximidades se alguém tinha notícias da família. Algumas pessoas tinham visto os carros da família serem carregados e caixas serem levadas embora, e tinham ouvido dizer que muitos empregados haviam sido dispensados. Segundo outras, a família inteira teria desaparecido sem deixar vestígios, na véspera de os comunistas cruzarem o Yangtze. Ninguém tinha uma informação definitiva, mas a impressão era que a família de Schilling tinha fugido para Taiwan. Logo depois disso, Wang Yui recebeu a notícia de que sua mãe tinha morrido enquanto os comunistas davam uma busca na sua casa em Peiping, rebatizada de Pequim pelo novo governo, por causa do parentesco dela com o pai de Schilling. Era impossível voltar para Peiping. Sem saber o que fazer, Wang Yui instalou-se com Schilling numa pequena pensão em Nanquim. Um dia, o bondoso proprietário da pensão lhe disse: "Você não disse que sabe ler e escrever? O novo governo está contratando professores para as novas escolas. Você devia se candidatar." Sem acreditar muito, Wang Yui se candidatou, e foi contratada. Tinha só 20 anos, apenas 13 mais do que Schilling, mas disse à sobrinha que a chamasse de mãe para ocultar a identidade das duas. Como mãe e filha, tiveram um quarto designado para elas pela nova escola administrada pelo governo, que também as ajudou a adquirir alguns artigos domésticos. Schilling foi aceita como aluna na escola. Wang Yui maquiava-se e penteava-se de modo a aparentar idade suficiente para ser mãe de Schilling. Toda manhã dizia Schilling que não tocasse no nome dos pais e que em circunstância alguma dissesse alguma coisa sobre a antiga casa da família. Embora prestasse muita atenção nas advertências da tia, Schilling não tinha plena consciência das consequências que haveria para ambas caso deixasse escapar alguma coisa. As crianças gostam de se exibir para as outras, e um dia, jogando 3 Marias com minúsculos saquinhos de feijões, Schilling contou aos amiguinhos que os saquinhos que o pai lhe dera para jogar aquele jogo eram enfeitados com pedras preciosas. Uma das crianças mencionou isso em casa e a história logo correu entre os adultos. Naquela época, todo mundo procurava obter vantagem política para consolidar a própria posição na nova ordem comunista. Não levou muito tempo para que um representante da guarnição local do exército informasse Wang Yui de que teria que apresentar um relato completo sobre o seu falecido marido, o pai de Schilling. Uma noite o diretor da escola de Wang Yui correu ao quarto delas num estado de grande agitação. "Vocês têm que ir embora já. Vão ser presas a qualquer momento. Fujam para o mais longe que puderem. Não voltem para Nanquim em hipótese alguma. Estão dizendo que Schilling é filha de um general do Kuomintang e que você cometeu o crime de abrigar uma contra-revolucionária. Não quero ouvir as suas explicações. Nos tempos que correm, quanto menos a gente souber, melhor."
Partam imediatamente. Não façam malas, nada. Eles podem até fechar a margem do rio a qualquer momento. Vamos, depressa. Se precisarem de alguma coisa no futuro, venham me procurar. Eu tenho que ir. Se o exército me pegar, a minha família toda está perdida. Quase chorando de tão nervosa, Wang Yui pegou a sonolenta Xilin pela mão e saiu andando pelas ruas de Nanquim. Não tinha ideia de para onde ir, mas não podia pedir ajuda a ninguém. Não ousava pensar no que aconteceria a ambas se fossem apanhadas. Caminharam quase 3 horas. O céu já clareava, mas Nanquim ainda parecia estar logo atrás delas. Quando Xilin já não conseguia andar, Wang Yui empurrou-a para o meio de uns arbustos à beira da estrada e sentaram-se. O chão estava úmido de orvalho e ambas sentiam fome e frio, mas Xilin estava tão cansada que adormeceu imediatamente, encostada na tia. Cansada e assustada, Wang Yui chorou até que também acabou pegando no sono. Algum tempo depois, foi despertada por vozes. Um casal de meia-idade e um rapaz alto estavam parados diante delas, olhando preocupados. "Por que é que estão dormindo aqui?" perguntou a mulher. "Está frio e úmido. Levantem já e encontrem uma casa ou outro lugar para dormir, ou vão ficar doentes." "Obrigada, mas nós, não podemos continuar. A menina está cansada demais", respondeu Wang Yui. "Para onde vocês estão indo?" perguntou a mulher, fazendo um gesto ao rapaz para que pegasse Xilin. "Não sei. Só quero ir para longe de Nanquim." Wang Yui não sabia o que dizer. Fugindo de um casamento forçado. É difícil, levando uma criança, disse a mulher, amável. "Espere um instante, vou tentar resolver alguma coisa com o meu marido. Este é o meu filho, Govei, e este é o meu marido." O homem de meia-idade, parado a um lado, parecia bondoso e tinha ar de pessoa culta. Falou depressa, mas com gentileza. "Não há o que discutir. Nós todos estamos com pressa. Venha conosco. É mais fácil viajar em grupo. Além disso, como poderíamos abandonar uma viúva e uma órfã? Vamos, eu levo a sua trouxa. Govei cuida da garotinha. Ting, dê a mão para ela se levantar." Na estrada, Wang Yui ficou sabendo que o homem se chamava Wang Du e que fora diretor de uma escola em Nanquim. A esposa, Liu Ting, fora educada numa escola progressista de meninas e ajudava o marido, lecionando e cuidando da contabilidade da escola. Wang Du era de Yangzhou, onde seus antepassados ensinavam os clássicos confucianos numa academia particular. A academia fora fechada durante as várias guerras e o caos generalizado das últimas décadas, e transformada em residência. Quando Wang Du casou, herdou a profissão da família e a casa. Teve vontade de abrir uma escola, mas encontrou dificuldade em realizar o plano na cidadezinha de Yangzhou. Como queria que o único filho recebesse uma boa educação, mudou-se para Nanquim, onde a família viveu 10 anos. Naqueles tempos conturbados, Wang Du teve dificuldade em abrir a escola em Nanquim. Pensou várias vezes em voltar para Yangzhou para escrever em paz, mas Liu Ting, querendo que Govei completasse os estudos em Nanquim, sempre o convencia a ficar. Agora que Govei tinha terminado o colegial, estavam retornando para Yangzhou. Wang Yui não se atreveu a contar a verdade a seu respeito e apenas falou vagamente de um segredo que era difícil expressar em palavras. Naquela altura as pessoas instruídas sabiam que era perigoso ter conhecimento. Depois da queda da dinastia Qing, a China decaíra num longo período de anarquia e feudalismo. O caos atingira o pior nos 45 anos que precederam o governo comunista. Governos e dinastias pareciam mudar todos os dias. Agora ninguém ainda conhecia as leis da nova república, e o ditado popular mandava fazer silêncio sobre assuntos de Estado e falar pouco sobre assuntos de família. É melhor uma coisa a menos do que uma coisa a mais. Assim, a família Wang não pressionou Wang Yui para obter detalhes. Yangzhou é uma cidade pitoresca à beira-rio, não longe de Nanquim. As especialidades locais, bolinhos de legumes cozidos no vapor, nabos secos e folhas de tofu refogadas com gengibre, são conhecidas na China toda. As garotas de Yangzhou são famosas pela cutis e pela beleza. O ar bucólico da cidade, com montanhas e regatos ao fundo, atrai muitos homens de letras e membros do governo. O mestre da ópera de Pequim, Mei Lanfan, e o famoso poeta da escola da Lua Nova, Xu Zimo,
São ambos de Hangzhou, assim como o atual presidente da China, Jiang Zemin. A casa de Wang Du e Liu Qing era uma residência tradicional construída em torno de um pátio, num subúrbio ocidental de Hangzhou, junto ao lago Shouxi. Séculos de dragagem e o cultivo de jardins e bosques tinham transformado esse lago num dos mais belos da China. Na ausência da família, um casal idoso cuidara da casa, que estava limpa e arrumada. Embora fosse tudo velho, a habitação tinha um agradável ar de erudição. Logo depois de chegarem à cidade, Wang Yu e Xilin tiveram uma febre muito forte. Liu Qing ficou muito preocupada e mandou correndo chamar o herbanário. Este diagnosticou choque e tremores causados por exaustão e receitou um tratamento à base de ervas, que Liu Qing preparou para elas. Wang Yu e Xilin sararam depois de 1 ou 2 semanas, mas Xilin estava diferente e escondia-se atrás dos adultos quando a família Wang a levava para ver os filhos dos vizinhos. Wang Yu achou que a menina ainda estivesse sofrendo dos efeitos da fuga de Nanquim e que logo se recuperaria. Não muito tempo depois disso, Liu Qing lhe disse: "O meu marido diz que você tem boa mão com a caneta. Se quiser, pode ficar conosco e nos ajudar com trabalho de escritório. Pode nos tratar de tio e tia, e chamar Govei de irmão mais velho. Nós a ajudaremos a cuidar de Xilin também." Wang Yu sentiu-se extremamente grata e aceitou na mesma hora. O clima político em Hangzhou nos anos 50 era muito menos tenso do que em cidades maiores. As pessoas ali não morriam de amores por política e a tradição da região era todos trabalharem e viverem em paz. A sinceridade e a generosidade da família Wang ajudaram Wang Yu a deixar para trás o terror e a insegurança dos últimos meses. Govei começou a lecionar na escola primária recém-construída, e todo dia levava Xilin consigo. Entre crianças da sua idade, a garota aos poucos se tornou menos reservada e começou a se comportar como antes. Govei gostava de seu trabalho, pois a escola tinha uma atmosfera animada e criativa e não fazia distinção entre ricos e pobres. A sua dedicação era recompensada pela escola, que o indicava para participar de muitas atividades extracurriculares. Quando ele falava entusiasmado sobre o trabalho em casa, os pais o preveniam que fosse mais circunspecto. Wang Yu ouvia com atenção, demonstrando interesse e compreensão pela animação do rapaz. Os dois acabaram se apaixonando e ficaram noivos no 3º ano de Wang Yu em Hangzhou. No dia do noivado, Wang Yu contou à família a verdade a seu respeito. Liu Qing ouviu, balançando a cabeça. Depois, segurou a mão de Wang Yu e disse repetidas vezes: "Você teve muitas dificuldades, muitas dificuldades. Xilin é filha de sua irmã e também é nossa filha", afirmou Wang Du. "A partir de amanhã, você é filha da família Wang e Xilin é nossa neta." Xilin já chamava Wang Du e Liu Qing de avô e avó, e Wang Yu de mãe, mas tratar Govei de pai não foi tão fácil. Estava com 10 anos agora e era difícil tratar Govei de outra forma, sobretudo diante dos colegas de classe. No entanto, no casamento de Wang Yu e Govei chamou de papai sem que a forçassem. Ele ficou tão satisfeito e surpreso que a levantou do chão e lhe deu um abraço tão apertado que Liu Qing exclamou: "Ponha-a no chão, você vai machucá-la." Xilin era inteligente e aplicada, e era orientada pela família, na qual eram todos professores. Saía-se muito bem na escola e pulou um ano, passando do 3º para o 5º. Ao ingressar no 6º ano, representou a escola no concurso de redação da região norte de Jiangsu e ganhou o 1º prêmio. Depois ganhou a medalha de bronze num concurso para toda a província de Jiangsu. Wang Yu e Govei ficaram muito alegres com a notícia, cobrindo Xilin de abraços e atenções, a ponto de ignorar o choro do seu primeiro bebê. A família toda se sentiu muito orgulhosa e os vizinhos foram cumprimentá-la pelo sucesso de Xilin. Pouco depois dos prêmios, na escola, no momento em que Govei escrevia versinhos em papel vermelho da sorte para expor em 1º de junho, Dia Internacional da Criança, uma aluna entrou correndo na sua sala, sem fôlego. "Professor Wang, venha logo. Os meninos estão xingando a Xilin e ela está brigando com eles. Ela está sem forças, mas nós meninas não temos coragem de ajudar. Os meninos dizem que vão bater em quem ajudar a Xilin." Govei correu até o pátio atrás da escola e ouviu os meninos gritando para Xilin: "Sua hipócrita! Bastarda! Os bastardos são sempre os espertos. Pergunte à sua mãe quem era o seu pai. Era um bêbado que ela encontrou numa vala."
Guo-wei avançou e afastou aos murros os meninos que cercavam a menina. Pegou-a nos braços e berrou: "Quem disse que Xilin não tem pai? Quem se atrever a dizer mais uma palavra vai ficar muito tempo sem poder abrir a boca depois de se entender comigo. Experimentem para ver." Assustados, os garotos sumiram. Xilin tremia nos braços de Guo-wei, branca como um lençol, com a testa úmida de suor e sangue no lábio que ela mordera. Em casa teve febre alta, murmurando o tempo todo: "Não sou bastarda, tenho mãe e pai." Liu Qing e Wang Yui se revezaram cuidando dela. O médico disse à família que Xilin se encontrava em estado de choque e que havia irregularidades no seu batimento cardíaco. Disse também que se a temperatura não baixasse o mais rápido possível, a garota poderia ficar mentalmente perturbada. E perguntou como é que uma menina de 12 anos podia ter recebido tamanho choque. Wang Du estava furioso. Este país piora a cada dia. Como é que crianças pequenas podem fazer uma coisa dessa? O que fizeram com ela foi praticamente um assassinato. Guo-wei não parava de pedir desculpas à família por não ter tomado conta de Xilin, mas todo mundo sabia que a culpa não era dele. Mais tarde ele soube como a cena no pátio começou. Um menino mais velho quis abraçar Xilin, mas ela o rejeitou, dizendo-lhe que se comportasse. Furioso e envergonhado, ele apontou para ela e gritou: "Quem você pensa que é? Quem é o seu pai?" Não há nem uma sombra de Wang Guo-wei no seu rosto. Vá para casa e pergunte à sua mãe com quem foi que ela dormiu para ter uma bastarda como você. Pare de fingir que é decente e pura. E mandou os meninos mais novos que estavam por perto xingarem Xilin, ameaçando bater em quem desobedecesse. Guo-wei se enfureceu, sem a menor consideração pela dignidade da sua posição como professor e sem pensar nas consequências, foi procurar o garoto e lhe deu uma surra enorme. Xilin se recuperou, mas passou a falar pouco, raramente saía e geralmente ficava em casa sozinha. Os exames de admissão ao secundário estavam se aproximando e todo mundo achou que ela estivesse estudando e que por isso era melhor não perturbá-la. Só Wang Yui continuava preocupada. Sentia que alguma coisa não ia muito bem com Xilin, mas não ousava compartilhar suas conjecturas com ninguém, para não arrumar problemas para a família. Começavam a se difundir em Hangzhou movimentos políticos como antidireitista, e muitos indivíduos ignorantes e sem instrução acharam que estava na hora de diminuir as diferenças entre ricos e pobres, invadindo as casas dos ricos e dividindo os despojos, uma prática que existia desde a dinastia Ming. Puseram-se a fazer listas de residências abastadas, planejando criar confusão, acobertados pela revolução. A família Wang, que não era rica nem pobre, ficará entre as duas categorias, mas eles não podiam ter certeza se alguém que tivesse algum ressentimento contra eles não iria classificá-los como ricos. No exame de admissão, Xilin não se saiu tão bem quanto teria sido de esperar antes do incidente no pátio, mas mesmo assim o resultado foi bom o suficiente para lhe garantir um lugar numa das melhores escolas. A que escolheu não ficava longe de casa, o que tranquilizou Wang Yui. Na escola Xilin continuava calada e reservada, mas em casa falava mais. Começou a fazer perguntas a Wang Du sobre as razões dos movimentos políticos que ocorriam na China e sobre a inimizade entre o Kuomintang e o Partido Comunista. Com frequência perguntava a Wang Yui sobre os pais, mas Wang Yui sabia pouco sobre a irmã, devido à diferença de idade entre elas. Era muito nova quando a irmã saiu de casa para ir estudar no sul, e tinha só 3 ou 4 anos quando ela se casou. Xilin achava que Wang Yui era reticente de propósito, por não querer que ela pensasse no passado. No início da Revolução Cultural, quando as relações extraconjugais eram vistas como um crime contra-revolucionário, os guardas vermelhos rotularam Wang Yui de criminosa por ter tido Xilin antes de casar. Grávida do segundo filho, foi submetida a frequentes condenações públicas, mas nunca disse uma palavra. Wang Du, Ling Tiu e Guo-wei foram presos e interrogados, mas os 3 sustentaram que não sabiam nada sobre o passado de Wang Yui e Xilin. Um dos guardas vermelhos que conduziram o interrogatório brutal foi o adolescente que tentará abraçar Xilin e for espancado por Guo-wei. Humilhou a todos sem piedade, e bateu tanto em Guo-wei que lhe deixou o pé esquerdo com defeito permanente. Os guardas vermelhos obrigaram Xilin a olhar pela janela enquanto interrogavam e torturavam a família Wang. Puxavam-lhe o cabelo e beliscavam-lhe as pálpebras para mantê-la acordada durante vários dias e noites e ver o pé de Guo-wei sangrando, Wang Yui segurando a barriga, Wang Du e Liu Qing tremendo de medo, e o filhinho de Wang Yui chorando num canto. O rosto de Xilin permanecia sem expressão, mas ela suava e tremia.
No momento em que os guardas vermelhos iam começar a bater no pé direito de Gouveia com paus e porretes, Schilling gritou de repente, numa voz estridente e selvagem: "Não batam nele, não batam nele. Eles não são meus pais. O nome do meu pai é Zhan Zongren, o nome da minha mãe é Wang Xing, eles estão em Taiwan." Por alguns instantes fez-se silêncio e ficaram todos paralisados. Aí a família Wang correu para a janela, aos berros: "Não é verdade. Ela ficou louca, não sabe o que está dizendo." Schilling olhava enquanto eles negavam aos brados, e de súbito soltou uma gargalhada. "Eu sei que não sou bastarda. Eu tenho mãe e pai", disse. Começou a espumar e caiu no chão. Os guardas vermelhos lançaram as garras sobre os nomes que Schilling dissera. Com base na confirmação da sua filiação e em outras provas incriminatórias que alegaram haver apurado, a família Wang foi presa. Wang Du tinha constituição fraca, adoecia com frequência, e morreu na prisão. Liu Ting ficou com um lado do corpo paralisado por dormir no chão. Wang Yui teve o segundo filho, uma menina, na prisão. Deu-lhe o nome de Wang Yu para simbolizar o acréscimo à família Wang, porque o ideograma Yu, Jade, é escrito com acréscimo de um ponto ao ideograma Wang. Apelidaram-na de Xiao Yu, pequeno Jade, por ser muito pequena e fraca. Quando foram libertados, 10 anos depois, Gouveia só conseguia andar de bengala. No final dos anos 80, Wang Yu e Gouveia toparam com um dos guardas vermelhos que os haviam perseguido. O homem admitiu que, com exceção dos nomes dos pais de Schilling e de uma foto mostrando os líderes do Kuomintang, as provas contra Schilling e a família Wang tinham sido forjadas. Schilling ficou mentalmente doente, mas o seu estado variava e havia dias em que estava melhor. Os guardas vermelhos a mandaram para uma área montanhosa em Hubei para ser reeducada pelos camponeses. Não podia trabalhar no campo devido à instabilidade mental, por isso lhe deram um trabalho relativamente leve de pastora. Logo os homens da aldeia começaram a inventar pretextos para subir até as vertentes remotas aonde Schilling levava as vacas para pastar. Tinham descoberto que, para fazê-la perder o controle, bastava perguntar: "Quem é o seu pai?" Ela se punha a rir e gritar loucamente, e em seguida desmaiava. Enquanto ela estava perturbada, os homens a estupravam. Se ela se debatia, eles gritavam sem parar: "Quem é o seu pai? Você é bastarda." Até que ficava tão desorientada que cedia às ordens deles. Uma avó de bom coração soube o que estava acontecendo ao ouvir um homem brigando com a esposa. Furiosa, plantou-se no centro da aldeia, amaldiçoando os homens em alto e bom som, seus animais desalmados. "Vocês nasceram de uma mulher? Vocês não têm mãe? Vão pagar por isso." Levou Schilling para morar consigo, mas a jovem tinha perdido toda a noção de onde estava. No começo de 1989, Wang Yu e a família encontraram Schilling na aldeia em Hubei e levaram-na para casa. Schilling não os reconheceu e também eles mal a reconheceram depois de 10 anos no interior. Wang Yu pediu que lhe fizessem um exame médico completo no hospital. Quando leu os resultados, adoeceu. Segundo o relatório, o torso de Schilling tinha cicatrizes de mordidas, parte de um mamilo fora arrancada e os lábios vaginais estavam dilacerados. O colo e o revestimento do útero estavam gravemente danificados, e os médicos encontraram um galho quebrado dentro dele. Não foram capazes de determinar quanto tempo ela tivera aquele galho alojado no útero. Depois de se recobrar, Wang Yu telefonou aos funcionários do partido na aldeia de Hubei e disse que ia processá-los pelos maus-tratos dispensados a Schilling. Os funcionários lhe imploraram que não fizesse isso. Este lugar é muito pobre. Se todos os homens da aldeia forem presos, as crianças vão passar fome. Wang Yu decidiu não processar. Ao desligar o telefone, pensou: Deus os castigará. Embora temesse que Schilling sofreria muito se recuperasse a memória, Gouveia sugeriu que tentassem ajudá-la a ter ao menos a noção do lugar onde se encontrava. Durante 7 ou 8 anos, Wang Yu e Gouveia tentaram vários tratamentos, mas nenhum teve resultado. Passou-lhes pela cabeça a ideia de perguntar a Schilling sobre o pai, mas tiveram medo demais das consequências. Wang Yu conseguiu fazer contato com os irmãos de Schilling em Taiwan e eles foram visitar a irmã que tinham perdido fazia muito tempo. Não conseguiram associar aquela mulher sem reação e de olhos mortos com a garotinha vivaz e inteligente que os pais tinham descrito, mas Schilling era tão parecida com a mãe que não podia haver dúvida quanto à sua identidade. Wang Yu não lhes revelou o verdadeiro motivo do estado de Schilling.
Não que tivesse medo de ser acusada de não haver protegido Schilling, mas sabia que quem não viverá durante a Revolução Cultural seria incapaz de imaginar ou entender o que aconteceu. Não desejava disseminar o ódio e preferiu não contar os detalhes da história de Schilling. Limitou-se a dizer que Schilling perderá a memória depois de um acidente de carro. Quando os irmãos perguntaram se Schilling havia sofrido, Wang Yui os tranquilizou dizendo que não e que ela perderá a memória logo após o acidente. Wang Yui nunca deixou de se perguntar até quando Schilling teve consciência do seu sofrimento antes de perder a razão. Com relutância eu disse que, assim como acontece com outras pessoas que enlouquecem depois de adultas, Schilling deve ter perdido a razão em resultado de uma angústia extrema. O seu sofrimento fora se acumulando em camadas, ao longo da infância confusa, desde a noite em que fugiu de Nanquim, e ela nunca teve como expressá-lo por não querer tornar infeliz a família Wang. Os anos de maus tratos em Hubei esmagaram-lhe a consciência. Quando voltei para a rádio para o programa da noite, depois de passar a tarde no hospital, minha sala estava vazia. Encontrei um copo de suco sobre a minha mesa e um bilhete de Menshin, que guardara o suco para mim, preocupada com minha eventual exaustão. Menshin tinha a reputação de ser uma mulher dura que nunca dava nada a ninguém, e fiquei comovida. O diretor da rádio também deixará um bilhete, pedindo-me que lhe apresentasse no dia seguinte o meu relatório sobre a entrevista com a filha do general do Cominta. Pela manhã, contei-lhe sobre Schilling, mas disse que não podíamos transmitir a história. Ele ficou surpreso. Qual é o problema? Geralmente você pede para transmitir as coisas. Não há problema algum. É que eu não conseguiria contar esta história de novo, nem fazer um programa sobre ela. Seria difícil demais. É a primeira vez que ouço você dizer que alguma coisa é difícil demais. Deve ter sido mesmo uma história difícil de ouvir. Espero que consiga esquecê-la. Acabei não tendo uma conversa com o velho Wu sobre os deficientes. Ele morreu naquele fim de semana, de uma doença no fígado, durante um banquete. No serviço fúnebre, contei-lhe em silêncio minhas inquietações, certa de que ele me ouvia. Depois que deixam este mundo, as pessoas continuam vivas nas lembranças dos que ficam. Às vezes se pode sentir a sua presença, ver-lhes o rosto ou ouvir a voz delas. 12. A infância que não consigo esquecer. Eu começara a investigar as histórias das chinesas cheia de entusiasmo juvenil, mas muito pouco informada. Agora que sabia mais, tinha uma compreensão mais amadurecida, mas também sentia uma angústia maior. Às vezes era invadida por uma espécie de entorpecimento, devido a toda a dor que encontrara, como se houvesse um calo formando-se dentro de mim. Aí ouvia mais uma história e voltava a ficar muito agitada. Embora minha vida interior estivesse em turbilhão, na carreira eu ia muito bem. Fora promovida a diretora de desenvolvimento e planejamento de programação, o que me tornava responsável pela estratégia para o futuro de toda a emissora. À medida que cresciam a minha reputação e a minha influência, eu ia tendo ocasião de conhecer mulheres a quem, em outras circunstâncias, não teria acesso, esposas de dirigentes do partido, mulheres nas forças armadas, em instituições religiosas ou na prisão. Um desses encontros ocorreu devido a um prêmio do Departamento de Segurança Pública. Eu tinha feito um trabalho organizando atividades de conscientização do público para o departamento e receberá o título de Flor da Força Policial. O prêmio em si não significava muita coisa, mas fui a única mulher na província a ser homenageada com ele, o que se comprovaria extremamente útil nas minhas tentativas de fazer contato com mais mulheres. Para os chineses, tudo é pretexto para um banquete. Vivemos de acordo com o princípio de que a comida é o paraíso, e consumimos fortunas comendo e bebendo. Embora só 4 pessoas fossem receber prêmios, havia mais de 400 convidados para a cerimônia e o banquete. Muito poucas mulheres recebem homenagens ou prêmios nos círculos da polícia, que dirás que não pertencem ao Departamento de Segurança Pública, e por isso fui assunto de muita conversa naquela noite. Detestei a multidão e as perguntas intermináveis, e me esgueirei para o corredor de serviço para escapar. Os garçons, apressados pelo corredor, quando me viram gritaram, "Saia da frente, não atrapalhe o caminho." Encostei-me contra a parede. O desconforto daquele lugar parecia melhor do que o escrutínio dos convidados. Alguns momentos depois o delegado Mei, comandante regional da polícia, veio agradecer aos garçons e se admirou de me ver. Perguntou o que eu estava fazendo ali. Já nos conhecíamos havia algum tempo, e eu confiava nele, por isso falei com franqueza. Ele deu uma risadinha.
Não precisa se esconder neste lugar horrível e apertado. Vou levá-la para um lugar melhor. O local do banquete, famoso na cidade toda, tinha vários outros salões e salas de reuniões contíguos que eu desconhecia. O comandante Mei me levou para uma delas e contou que o salão todo tinha a mesma planta que o grande Palácio do Povo, em Pequim, projetado para a conveniência dos líderes do governo central quando iam inspecionar a cidade. Ser admitida naquele aposento reservado me deixou impressionada e, ao mesmo tempo, preocupada com a possibilidade de os outros interpretarem com malícia o fato de estarmos os dois sozinhos ali. Mei notou minha hesitação. Não precisa se preocupar com mexericos. Há uma sentinela aí fora. Ah, estou tão cansado. Bocejou e afundou no sofá. O guarda bateu na porta e perguntou: Comandante, precisa de alguma coisa? Está dispensado, respondeu Mei, frio e abrupto. Na China, todos os funcionários graduados falavam daquela maneira com os subalternos. Pensei em como isso contribuíra para criar as atitudes de superioridade e inferioridade entre os chineses. Estendido no sofá, o comandante Mei massageou a cabeça com as duas mãos. Xinhan, acabo de voltar de uma viagem a Una, onde inspecionei várias prisões. Ouvi falar de uma presidiária que pode interessá-la. Já esteve presa várias vezes por acusação de delitos sexuais e coabitação ilegal. Parece que a história da família dela é trágica. Se quiser entrevistá-la, posso tomar as providências e mandar um carro vir buscá-la. Assenti e agradeci. Ele balançou a cabeça, cansado. A vida das chinesas é dura mesmo. Ouvi várias vezes o seu programa. É triste, muito comovente. Quanta felicidade pode haver na vida de uma mulher que atravessou as últimas décadas? A minha esposa diz que as mulheres dão seus sorrisos aos outros e guardam suas mágoas para si. Gosta muito do seu programa, mas não quero que ela o ouça com muita frequência. É muito emotiva e é capaz de passar vários dias se torturando por causa de uma história. Fez uma pausa. Não quero que ela morra antes de mim. Eu não aguentaria. O comandante Mei é um homem grande e durão de Shandong. Eu o conhecia havia muitos anos, mas jamais suspeitara de que pudesse ser tão sensível. Na China os homens são educados para acreditar que devem impor respeito, e são poucos os que expõem aos outros o seu lado mais terno. Pela primeira vez, desde que nos conhecíamos, nossa conversa naquela noite não foi sobre trabalho, mas sobre homens, mulheres e relacionamentos. 2 semanas depois, um jipe do Departamento de Segurança Pública me levou a um presídio feminino nas montanhas da região oeste de Una. O conjunto de prédios fazia pensar em qualquer outra prisão. A cerca elétrica, as sentinelas e os holofotes no muro cinza escuro criavam imediatamente uma atmosfera de medo e tensão. O portão principal, por onde só passavam os carros dos poderosos, estava trancado. Entramos por uma porta lateral. Olhando para os prédios enormes, eu bem podia adivinhar pelo tamanho e pela forma das janelas o que se encontrava lá dentro. Por trás das janelas largas, altas e quebradas, figuras cinzentas se moviam de um lado para o outro, por entre o estrépito de máquinas. Os presos costumam trabalhar enquanto cumprem a pena, consertam carros, caminhões ou máquinas operatrizes, ou costuram e produzem tecidos. Alguns são enviados para trabalhos pesados, em pedreiras ou nas minas. Pelas janelas de tamanho médio, viam-se uniformes, equipamento e um ou outro lampejo de cor. Eram os escritórios e as salas de estudos políticos. As janelas menores, no alto, eram dos dormitórios e refeitórios das presas. O prédio principal tinha o formato de uma ferradura em torno de uma construção menor, que abrigava os aposentos dos guardas e as salas de controle. No presídio feminino de Una Ocidental notei 2 coisas diferentes em relação às outras prisões. A primeira, que as paredes estavam cobertas de musgo verde escuro e líquen, devido à umidade da região. A outra, que as policiais gritavam com as detentas. A vida, os amores, pesares e alegrias das mulheres fardadas não podiam ser muito diferentes dos das mulheres que envergavam o uniforme de presidiária. A carta de apresentação do comandante Mei foi como um édito imperial. Depois de lê-la, o diretor do presídio me designou uma sala de entrevista particular, para conversar com Huaer, a presidiária que Mei havia mencionado. Huaer era uma mulher delgada, mais ou menos da minha idade. De uniforme de detenta, remexia-se o tempo todo, como se lutasse com a própria impotência. Seu cabelo desigual e cheio de pontas, cortado por mãos inexperientes,
me fez pensar nos estilos esquisitos que alguns salões de cabeleireiro vinham adotando. Era bonita, mas a expressão dura e fechada era como um defeito numa bela peça de porcelana. Não lhe pedi detalhes sobre a pena a que fora condenada, nem porque violara inúmeras vezes a lei que proibia a coabitação. Em vez disso, perguntei se me falaria sobre sua família. "Quem é você?", retrucou ela. "O que é que você tem de tão especial que me obrigue a contar?" "Você e eu somos iguais. Nós duas somos mulheres e atravessamos a mesma época", respondi devagar e com clareza, fitando-a nos olhos. Ouvindo isso, Ruaer fez silêncio por um momento. Depois, em tom zombeteiro, perguntou: "Se é assim, você acha que vai aguentar ouvir a minha história, se eu contar?" Foi a minha vez de não ter o que dizer. A pergunta calou fundo. Será que eu ia mesmo aguentar? Não estava lutando para esquecer as minhas próprias recordações dolorosas. Ruaer percebeu que havia me atingido. Assintosamente, pediu ao guarda que abrisse a porta e a deixasse voltar para sua cela. O guarda me deu uma olhada de interrogação e assenti com a cabeça, sem pensar. Ao voltar para os aposentos das funcionárias, onde passaria a noite, já estava imersa nas minhas lembranças. Por mais que tentasse, jamais fora capaz de me libertar do pesadelo da minha infância. Nasci em Pequim em 1958, quando a China se encontrava no auge da pobreza e a ração diária de comida consistia em alguns grãos de soja. Enquanto outras crianças da minha idade passavam frio e fome, eu comia chocolate importado na casa da minha avó em Pequim, cercada de flores e ouvindo passarinhos no pátio. Mas, no seu estilo político bastante particular, a China estava prestes a eliminar as diferenças entre ricos e pobres. Eu seria desprezada e insultada pelas crianças que tinham lutado para sobreviver à pobreza e às dificuldades. Logo, a privação espiritual contrabalançaria as riquezas materiais que eu tivera um dia. A partir de então, entendi que na vida há muitas coisas mais importantes do que chocolate. Quando eu era pequena, minha avó penteava e trançava meu cabelo todos os dias, garantindo que as tranças estivessem iguais e regulares antes de amarrar um laço de fita em cada ponta. Eu gostava muitíssimo das minhas tranças, e ao andar ou brincar, mexia orgulhosamente a cabeça para exibi-las. Na hora de dormir, não deixava minha avó tirar as fitas e colocava as tranças com todo o cuidado dos dois lados do travesseiro, antes de pegar no sono. Às vezes, quando acordava de manhã e via os laços desfeitos, emburrava e perguntava quem os tinha desmanchado. Meus pais estavam postados numa base militar perto da Grande Muralha. Aos 7 anos fui morar com eles, pela primeira vez desde que nascerá. Menos de 2 semanas depois de eu ter chegado, os guardas vermelhos deram uma batida na nossa casa. Suspeitavam que meu pai fosse uma autoridade técnica reacionária, porque era membro da Associação Chinesa de Engenheiros Mecânicos de alto nível e especialista em mecânica elétrica. Também o consideravam um lacaio do imperialismo britânico, porque o pai dele havia trabalhado para a empresa britânica GSE durante 35 anos. Além disso, como havia muitos objetos de arte históricos na casa, meu pai foi acusado de ser representante do feudalismo, do capitalismo e do revisionismo. Lembro dos guardas vermelhos remexendo na casa toda e de uma grande fogueira no nosso pátio, onde lançaram os livros de meu pai, os preciosos móveis tradicionais de meus avós e meus brinquedos. Meu pai tinha sido preso e levado embora. Assustada e triste, fiquei olhando as chamas, estuporada, como que ouvindo pedidos de socorro vindos do meio delas. O fogo consumiu tudo, a casa que fazia pouco tempo eu chamava de minha infância até então feliz, minhas esperanças e o orgulho da minha família com sua cultura e seus bens. Deixou-me mágoas ardentes que levarei comigo até a morte. À luz do fogo, uma garota com uma braçadeira vermelha veio na minha direção empunhando uma grande tesoura. Agarrou as minhas tranças e disse: "Este estilo de cabelo é pequeno burguês." Antes que eu entendesse o que ela dizia, cortou as minhas tranças e jogou-as no fogo. Arregalei os olhos, sem fala, vendo as tranças e os laços bonitos se transformarem em cinzas. Quando os guardas vermelhos foram embora, a garota que me havia cortado as tranças me disse: "A partir de hoje você fica proibida de prender o cabelo com fitas. É um estilo de cabelo imperialista." Depois que meu pai foi atirado na prisão, era raro minha mãe ter tempo de cuidar de nós. Voltava sempre tarde para casa e, quando não saía, estava sempre escrevendo, o que, não sei. Meu irmão e eu só podíamos comprar comida na cantina da unidade de trabalho do meu pai,
onde serviam uma magra dieta de nabos e repolho cozidos. Óleo para cozinhar era artigo raro na época. Certa vez minha mãe trouxe um pedaço de barriga de porco e preparou um guisado durante a noite. Pela manhã, ao sair para o trabalho, disse-me: quando voltar para casa, atice as brasas, aqueça o porco que está na panela e comam no almoço, você e seu irmão. Não precisam deixar nada para mim. Vocês dois precisam de nutrição. Quando saí da escola, ao meio-dia, fui buscar meu irmão na casa de uma vizinha que cuidava dele. Ficou muito contente quando lhe disse que teríamos uma coisa gostosa para comer e sentou à mesa, obediente, esperando que eu esquentasse a comida. Nosso fogão era alto, de tijolos, do tipo usado pelos chineses do norte, e eu era muito pequena, não alcançava. Para atiçar o fogo, tinha que subir num banco. Era a primeira vez que fazia isso sozinha. Não sabia que o fogo deixava a ponta do atiçador em brasa e, quando tive dificuldade em puxá-lo com a mão direita, agarrei-o firmemente também com a esquerda, na parte já em brasa. Fiquei com a palma da mão cheia de bolhas e gritei de dor. Ouvindo o barulho, a vizinha veio correndo. Chamou um médico, mas o homem, embora morasse ali perto, disse que não se atrevia a ir porque precisaria de uma permissão especial para fazer uma visita de emergência ao membro de uma família que se encontrava sob investigação. Outro vizinho acudiu, um velho professor. Por algum motivo ele acreditava que se deve esfregar molho de soja em queimaduras, e esvaziou um vidro inteiro na minha mão. Ardeu tanto que caí no chão, contorcendo-me de dor, e desmaiei. Quando voltei a mim, estava deitada na cama e minha mãe, sentada ao meu lado, segurava minha mão esquerda enfaixada e censurava-se por me haver pedido que usasse o fogão sozinha. Ainda hoje acho difícil entender como foi que aquele médico pôde deixar que a situação política da nossa família o impedisse de vir em meu auxílio. Como filha de um burguês capitalista, minha mãe logo foi detida para investigação também e proibida de voltar para casa. Meu irmão e eu fomos transferidos para acomodações para crianças cujos pais estavam presos. Na escola eu era proibida de dançar e cantar com as outras meninas, para não poluir a arena da revolução. Embora míope, não podia sentar na primeira fileira da sala, porque os melhores lugares eram reservados para os filhos de camponeses, operários ou soldados, que tinham raízes retas e brotos vermelhos. Também não podia ficar na primeira fila nas aulas de educação física, embora fosse a menor da classe, porque os lugares perto do professor eram para a próxima geração da revolução. Junto com as outras crianças poluídas, cuja idade ia de 2 a 14 anos, meu irmão e eu tínhamos que assistir a uma aula de estudos políticos depois da escola, e não podíamos participar de atividades extracurriculares com as crianças da nossa idade. Não tínhamos permissão de assistir a filmes, nem mesmo aos mais ardorosamente revolucionários, porque tínhamos que reconhecer completamente a natureza reacionária de nossas famílias. Na cantina, éramos os últimos a serem servidos, porque meu avô paterno havia ajudado os imperialistas britânicos e americanos a tirar comida da boca de chineses e roupas de seus corpos. Nossos dias eram regulados por 2 guardas vermelhos que latiam ordens. Saiam da cama. Vão para a escola. Vão para a cantina. Estudem os ensinamentos do presidente Mao. Vão dormir. Sem nenhum parente para nos proteger, seguíamos a mesma rotina mecânica dia após dia, sem os risos e as brincadeiras da infância. Fazíamos sozinhos as tarefas de casa e as crianças mais velhas ajudavam as mais novas a lavar a própria roupa, o rosto e os pés todos os dias. Só tomávamos um banho de chuveiro por semana. À noite, todos nós, meninos e meninas juntos, dormíamos apertados em camas de palha. Nosso único e pequeno consolo eram as idas à cantina. Ninguém conversava nem ria ali, mas às vezes algumas pessoas generosas nos passavam às escondidas um ou outro pacote de comida. Um dia levei meu irmão, que ainda não tinha 3 anos, para o fim da fila da cantina, que estava excepcionalmente comprida. Devia ser dia de alguma celebração nacional, pois era a primeira vez que vendiam frango assado e por toda parte sentia-se o cheiro delicioso. Ficamos com água na boca, porque fazia muito tempo que só comíamos sobras, mas sabíamos que para nós não haveria frango. De repente meu irmão começou a chorar, gritando que queria frango. Com medo de que o barulho irritasse os guardas vermelhos e de que nos pusessem para fora, deixando-nos sem comida alguma, fiz o melhor que pude para convencê-lo a parar de chorar. Mas ele, cada vez mais agitado, continuou chorando. Eu, de tão preocupada, também estava à beira das lágrimas.
Nisso uma mulher de ar maternal passou por nós. Pegou um pedaço da sua porção de frango assado, deu ao meu irmão e foi em frente, sem dizer uma palavra. Meu irmão parou de chorar, e estava prestes a começar a comer quando um guarda vermelho veio correndo, tirou-lhe a coxa de frango da boca, jogou-a no chão e esmagou-a com os pés. Seus filhotes de lacaios do imperialismo. Acham que também podem comer frango? É. Berrou. Meu irmão ficou assustado demais para se mexer. Não comeu nada naquele dia, e por muito tempo nunca mais chorou por causa de frango assado ou qualquer outro luxo assim. Muitos anos mais tarde perguntei-lhe se lembrava do incidente. Ainda bem que não lembrava de nada. Eu, porém, jamais consegui esquecer. Meu irmão e eu moramos naquela casa durante quase 5 anos. Em comparação com outras crianças, tivemos sorte, pois algumas passaram quase 10 anos lá. As crianças confiavam umas nas outras e se ajudavam mutuamente. Éramos todos iguais ali. Mas não havia lugar para nós no mundo lá fora. Em todo lugar aonde íamos, as pessoas nos evitavam como se fossemos portadores da peste. Os adultos amadurecidos expressavam solidariedade por meio do silêncio, mas as crianças nos humilhavam e insultavam. Cuspiam e escarravam na nossa roupa, mas não sabíamos como nos defender, muito menos brigar. E o que ficava cravado no nosso coração era aversão por nós mesmos. A primeira pessoa a cuspir em mim foi a minha melhor amiga. Minha mãe diz que o seu avô ajudou aqueles ingleses horríveis a comer a carne de chineses e a beber o sangue de chineses. Disse. Ele foi a pior de todas as pessoas ruins. Você é neta dele, por isso também não pode ser boa. Cuspiu em mim, afastou-se e nunca mais falou comigo. Um dia eu estava encolhida no fundo da classe, chorando depois de ter sido espancada pelas crianças vermelhas. Achei que estivesse sozinha, e levei um susto quando um professor veio parar atrás de mim e me deu um tapinha leve no ombro. Por entre as lágrimas e a luz fraca das lâmpadas era difícil ler a expressão no rosto dele, mas vi que fazia sinal para que eu o acompanhasse. Eu confiava nele porque sabia que ajudava os pobres fora da escola. Levou-me até uma cabana ao lado do playground, onde a escola guardava coisas sem valor. Abriu rapidamente o cadeado e me fez entrar. A janela estava coberta com jornais, portanto estava escuro lá dentro. Havia pilhas altas de todo tipo de objeto, e o cheiro de mofo e decomposição me fez retesar o corpo de nojo. Mas o professor abriu caminho por entre os trastes com a facilidade de uma longa prática. Fui indo atrás dele. Lá no centro do cômodo, fiquei surpresa ao encontrar uma biblioteca muito bem arrumada. Eram centenas de livros dispostos sobre tábuas quebradas. Pela primeira vez entendi o significado de um verso famoso. Na sombra mais escura dos salgueiros, subitamente topei com as flores coloridas de uma aldeia. O professor contou que a biblioteca era um segredo que ele pretendia deixar para as gerações futuras. Por mais revolucionárias que sejam, disse, as pessoas não podem viver sem livros. Sem livros não compreenderíamos o mundo, sem livros não poderíamos nos desenvolver, sem livros, a natureza não pode servir à humanidade. Quanto mais falava, mais se entusiasmava, e mais medo eu sentia. Sabia que aqueles eram exatamente os livros que a revolução cultural estava destruindo. O professor me deu uma chave da cabana e disse que eu poderia me refugiar ali e ler a qualquer hora. A cabana ficava atrás do único banheiro da escola, portanto era fácil eu ir até lá sem ser notada quando as outras crianças participavam de atividades que eu estava proibida de realizar. Nas minhas primeiras visitas à cabana, achei o cheiro e a escuridão sufocantes, então fiz um furo do tamanho de uma ervilha nos jornais que tapavam a janela. Espiei as crianças que brincavam lá fora, sonhando que um dia talvez me deixassem participar. Quando o alvoroço no playground me deixou triste demais para continuar olhando, comecei a ler. Não havia muitas leituras elementares entre aqueles livros, de modo que tive muita dificuldade com o vocabulário obscuro. De início o professor respondia perguntas e explicava coisas quando vinha dar uma olhada em mim. Mais tarde me trouxe um dicionário, que passei a usar regularmente, embora só continuasse entendendo cerca da metade do que lia. Os livros sobre a história da China e de outros países me fascinavam. Ensinaram-me sobre estilos de vida diferentes, não só sobre as passagens dramáticas que todo mundo conhecia, como também sobre pessoas comuns criando sua própria história no cotidiano. Naqueles livros também aprendi que muitas perguntas permaneciam sem resposta. Aprendi muito na enciclopédia,
e isso me poupou problemas e despesas mais tarde, pois hoje sou capaz de fazer trabalhos manuais e consertar qualquer coisa, de bicicletas a pequenos aparelhos domésticos. Eu sonhava em ser diplomata, advogada, jornalista ou escritora. Quando tive a oportunidade de escolher uma profissão, deixei o emprego administrativo que ocupei no Exército durante 12 anos para me tornar jornalista. O conhecimento passivo que tinha acumulado na infância ajudou-me mais uma vez. Meu sonho de brincar com as outras crianças no playground nunca se materializou, mas consolava-me lendo sobre batalhas e carnificinas na biblioteca secreta. Os relatos de guerra faziam que me sentisse feliz por viver em tempos de paz e me ajudavam a esquecer os insultos que me aguardavam fora da cabana. Quem primeiro me mostrou como ver felicidade e beleza na vida, observando as pessoas e as coisas ao meu redor, foi Inda. Inda era órfão. Não parecia saber que tinha perdido os pais. Tudo o que sabia era que fora criado pelos vizinhos, numa cabana de 1,50 x 1,20 metros, onde havia apenas uma cama, que ocupava todo o aposento. Comera o arroz e usara as roupas de 100 famílias, e tratava todos os adultos do seu povoado de pai e mãe. Lembro que Inda tinha só uma roupa. No inverno simplesmente punha um grosso blusão de algodão acolchoado por cima da roupa de verão. Como todo mundo ao seu redor era pobre, um blusão acolchoado era abrigo suficiente para o inverno. Embora ele devesse ser uns 5 ou 6 anos mais velho do que eu, estávamos na mesma classe na escola do Exército. Durante a Revolução Cultural, praticamente todas as instituições educacionais foram fechadas. Só as escolas e colégios militares tinham permissão de continuar educando jovens em assuntos de defesa nacional. A fim de demonstrar apoio aos camponeses e operários da cidade ocupada pela base militar, minha escola providenciara para que as crianças da localidade fossem educadas junto com as do Exército. Muitas já tinham 14 ou 15 anos quando entraram no primário. Se estava por perto quando as crianças das famílias vermelhas me batiam, cuspiam ou xingavam, e ainda sempre me defendia. Às vezes, ao me ver chorando num canto, dizia aos guardas vermelhos que ia me levar para conhecer os camponeses e me levava para ver a cidade. Mostrava-me as casas de gente paupérrima e me contava o que tornava aquelas pessoas felizes, ainda que ganhassem muito menos do que 100 yuanes por ano. Na hora do intervalo, íamos até o alto da colina atrás da escola para ver as árvores e as plantas que estavam florindo. Há muitas árvores do mesmo tipo no mundo, dizia, mas não existem duas folhas idênticas. Dizia que a vida é preciosa e que a água gera vida dando de si mesma. Perguntou de que eu gostava na cidade onde a base militar ficava. Eu disse que não sabia, que não havia nada de que gostar. Era um lugar pequeno, sem graça, sem cor, cheio da fumaça asfixiante dos fogões a lenha ou carvão e de gente com blusões rasgados e camisas esfarrapadas. E ainda me ensinou a olhar e pensar em cada casa da cidade com cuidado, mesmo nas que se encontravam em pior estado. Quem morava naquelas casas? O que faziam lá dentro? O que faziam do lado de fora? Por que aquela porta estava entreaberta? A família esperava alguém ou tinha esquecido de fechar a porta? Quais seriam as consequências do esquecimento? Segui o conselho de Inda, de que eu me interessasse pelo meu ambiente, e deixei de me sentir tão triste com as cuspidas e insultos que enfrentava todo dia. Absorvia-me nos meus próprios pensamentos, imaginando a vida das pessoas dentro das casas. O contraste entre o mundo real e o imaginário ia se tornar uma fonte de consolo e pesar para mim. No final dos anos 60, a China e a União Soviética romperam relações completamente, e houve um conflito armado na ilha de Zembal, por causa da fronteira setentrional da China. Todas as cidades e povoados tiveram que cavar túneis para servirem de abrigos antiaéreos. Em algumas cidades grandes, os abrigos tinham capacidade para acomodar a população inteira. Com reservas de mantimentos e equipamentos simples, as pessoas teriam condições de sobreviver nos túneis por vários dias. Todo mundo, fosse jovem ou velho, foi posto para cavar esses túneis. Nem mesmo crianças de 7 ou 8 anos foram dispensadas. As crianças da nossa escola tinham que abrir túneis ao lado da colina atrás do prédio. Fomos divididos em 2 grupos, um trabalhando dentro do túnel e o outro, do lado de fora. Embora me tivessem designado para o grupo que trabalhava dentro do túnel, puseram-me logo na entrada, porque era menina e relativamente fraca. Um dia, cerca de meia hora depois de termos começado a escavar, houve um grande estrondo. O túnel tinha ruído. 4 meninos foram soterrados, entre eles Inda, que era o que se encontrava mais fundo dentro da escavação. Quando foram finalmente retirados dos escombros,
4 dias depois do acidente, os corpos só puderam ser identificados pelas roupas. Os filhos e dependentes das famílias negras não tiveram permissão para dar uma última olhada nos 4 meninos, que foram póstumamente reconhecidos como heróis. De longe, o último vislumbre que tive de Inda foi um braço sem vida, pendendo de uma maca. Inda um dia me ensinou a canção-tema do filme Um Visitante na Montanha de Gelo. A melodia era bonita e a letra lembrava um amigo perdido. Anos mais tarde, quando a China iniciou o processo de abertura e reforma, o filme foi reapresentado. As recordações de Inda encheram-me a memória. A minha linda pátria fica aos pés da montanha do paraíso. Quando saí de casa, era como um melão arrancado do pé. A garota que eu amava morava sob os choupos brancos. Quando parti, ela ficou como um alaúde, pendurado na parede. O meloeiro está quebrado, mas os melões ainda são doces. Quando o alaudista voltar, o alaúde cantará outra vez. Quando me separei do meu amigo, ele ficou como uma montanha de neve, numa avalanche, sumiu para sempre. Ah, meu querido amigo! Jamais tornarei a ver o seu semblante poderoso ou o seu rosto generoso. Ah, meu querido amigo! Você nunca mais tornará a me ouvir tocar o alaúde, nunca me ouvirá cantar de novo. Não sei se Inda, quando cantou para mim essa canção melancólica, pressentia o próprio destino, mas deixou uma melodia através da qual eu podia lembrá-lo. Fim da parte 4.